Deixa eu colocar nosso rosto assim. Deixa eu ver aqui se já foi. Olá, gente! Bom dia! Já vamos começar a nossa live daqui a alguns minutos. Olá, gente! Bom dia! Já vamos começar a nossa live daqui a alguns minutos. Pronto. Tá bom. Som vi aqui pelo celular, tá bom. Foi. Olá, já temos 4 pessoas online. Bom dia, Aline Oliveira. Opa, grande Leandro, da Questão Pensada. Obrigada, professor. Seja bem-vindo. Então, vamos lá, gente. Deixa eu ver, são 11 horas em ponto. Deixa eu ver se eu estou direito aqui na tela. Pronto. Olá, Yara. Seja bem-vinda, Yara. Samira, Kevin. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa primeira live para o Enem. Eu sei que tem uma galera aí que nem vai tentar o Enem esse ano, mas já está aqui para ver como funciona a prova. Então, quem ainda não me conhece, eu sou a professora Priscila. Tenho esse canal no YouTube chamado Prigel, se inscrevam aí. Sou formada pela FFP, UERJ, mestre pela PUC, e hoje eu estou recebendo um convidado especial que vai ajudar a gente a resolver as questões do Enem e contar vários segredos para vocês, que é o professor Luiz Cláudio. Se formou na mesma universidade que eu, lá na FFP UERJ, pós-graduado pela UF em Dinâmicas Ambientais e é mestre em Educação também pela UERJ. Então, bem-vindo, professor Luiz Cláudio, é com você. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem aí nessa quarentena. É um prazer estar aqui com a Priscila, né? A gente foi colega de faculdade e fomos nos encontrando aí ao longo da vida, né? Em alguns empregos, tá? Eu sou professor da rede estadual, lá no município de Itaboraí, CIEP 424, e professor também da rede municipal em Itaboraí. Já conheci a Priscila lá da FFP, reconheci, né, lá na prefeitura de Itaboraí. E eu também trabalho no Colégio Colabore, que é um colégio particular lá em Niterói, tá? Daqui a pouco devem entrar alguns alunos aí do Colégio Colabore também, tá bom? O que acontece? Eu gostaria... Luiz Cláudio, desculpa te interromper. Tá, eu esqueci de falar que o Luiz Cláudio ele tem um canal no YouTube também. Pessoal, se inscrevam aí, porque ele sempre está preparando aulas de geografia rápidas, objetivas, direta. O canal é Professor Luiz Cláudio, não é isso? Professor Luiz Cláudio de Geografia. É geografia rápida e objetiva. Isso. Vídeos curtos para vocês poderem sacarem o conteúdo. Isso. Tá? Eu gostaria de deixar assim, um recado para vocês, para quem vai fazer a prova, para quem está se preparando para ela, que a prova do Enem não é nenhum bicho-papão, tá? A primeira questão que vocês sempre têm que pensar é o quê? A prova do Enem é um treino. Pense em um grande atleta de alto nível olímpico, né? Eu sempre dou o exemplo do Usain Bolt, que era o homem mais rápido do mundo, né? Ainda é o homem mais rápido do mundo, porque ninguém quebrou o recorde dele. Ele sempre falava, as pessoas olham os meus 10 segundos aqui na pista, mas eles não sabem o processo que eu faço para chegar nesses 10 segundos. Aqueles 10 segundos ali é o ápice do meu treinamento. É onde eu treinei a vida inteira para chegar ali. A prova do Enem é a mesma coisa. Vocês treinam e chegam ali na hora e colocam em prática o que vocês sabem, tá bom? Eu gostaria de sempre deixar um recado para vocês o seguinte, a partir do momento que vocês estiverem treinados para fazer a prova, vocês vão olhar para ela e vão falar assim, que questão fácil? Porque é uma questão de estar adaptado a ela, tá? A gente preparou aqui um material para corrigir junto com vocês, tá? E eu gostaria de dar algumas dicas para vocês em relação a como resolver essa questão. Porque tem muita questão que você vai resolver de forma muito rápida, você não vai precisar nem saber muitos conteúdos,
tá? A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que a prova do Enem, ela é muito mais interpretativa do que uma prova de conteúdo, tá bom? Vocês precisam saber interpretar as informações que vocês recebem das questões, tá? A Priscila vai compartilhar aí uma tela com vocês, tá bom? Que são três informações que eu passo sempre para os meus alunos, beleza? Primeira coisa que vocês têm que fazer quando forem resolver as questões do Enem é o quê? Se atentar a 3 situações, tá? Primeira questão que vocês têm que se atentar, a pergunta final daquela questão que você vai resolver. Essa pergunta final, ela vai te levar à resposta. Na maioria dos casos, ela vai te ajudar a identificar uma palavra-chave, ela vai te ajudar a fazer uma análise de um texto, de um mapa, de um gráfico, de uma imagem, de uma charge. Ou seja, vai ser a partir daquela pergunta final que você vai começar o seu processo de resolver aquela questão de forma mais rápida. O que eu vou ensinar para vocês aqui, ou o que eu vou mostrar, a experiência que eu tenho, é que vocês podem resolver essas questões de forma muito mais rápida e objetiva. E assim vocês ganham tempo para as outras questões. A gente sempre, quando vai fazer a prova do Enem, a gente sempre se preocupa muito com a questão do tempo. Será que vai dar tempo de fazer? Será que não dá? Será que eu consigo resolver tudo? Dá tempo de resolver tudo, por quê? Tem questões que são fáceis e eu vou mostrar para você como resolver essas questões fáceis de forma muito mais rápida. Primeira coisa, analisa aí a pergunta final. Tá? Analisa essa pergunta final. Rapidinho, Luiz Cláudio, já está aí, tá aparecendo a tela para você? Sim. Tá, beleza. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa... Analisar a pergunta final. Essa pergunta final, ela vai te levar para uma questão, tá? Ela vai te levar para uma palavra-chave, vai te levar para uma imagem que vai te dar a resposta, tá bom? Essa é a primeira informação que eu vou dar para vocês. Olhem sempre a pergunta final. Muitas das vezes, a gente olha para a prova do Enem e fica com medo, porque tem vários textos, vários gráficos, várias imagens, ou seja, é muita coisa para interpretar em pouco tempo. Então, se você olhar a pergunta final, você vai saber o que a questão quer, tá? Aí você vai lá na imagem, você vai no texto, você vai na imagem, você vai no mapa, você vai no gráfico, na charge, e vai buscar uma palavra, um conceito-chave, alguma coisa que vai te ajudar a eliminar as respostas incorretas. Quando você encontrar esse conceito-chave, você pode ter certeza que você vai conseguir eliminar pelo menos 3 respostas incorretas. Se você não conseguir já resolver a questão, tá bom? Muitas das vezes, na própria pergunta, porque o que eu falo da pergunta? A pergunta já te dá a resposta, tá? Ela já te mostra o que você vai encontrar na resposta. Por isso que é tão importante analisar essa pergunta primeiro, antes de fazer qualquer coisa na questão. Olha a pergunta. Pode ser que você tenha que voltar no texto? Pode ser que você tenha que voltar na imagem, no mapa, no gráfico, mas é importante que você tenha analisado aquela pergunta, tá bom? Depois, você elimina as respostas incorretas. Devem sobrar 2 alternativas. Geralmente são aquelas 2 alternativas que a gente fica ali pensando. Como será que eu vou resolver isso? Não é possível, não dá. Tá muito igual. Aí você vai ter que caçar, a partir daquela palavra-chave, qual é o conceito que está totalmente certo e o conceito que tem algum tipo de erro, tá? Existem algumas palavras como com certeza, todos, nunca, sempre, são palavras que você já utiliza para eliminar. Se tiver isso na alternativa de resposta, você já pode eliminar, porque nada é certeza nesse mundo que a gente vive, né? Então, vocês vão fazer essas 2 coisas, ó, analisar a pergunta final, eliminar as respostas incorretas, e vocês vão ver que a maioria das questões já te indicam a resposta. Dentro da própria prova do Enem já tem as respostas para você, tá? Lógico que é importante que você estude os conteúdos, porque assim você vai saber relacioná-los, tá? É sempre importante que vocês saibam relacionar conteúdos. Não é simplesmente, eu estudei geografia hoje, estudei história amanhã, estudei matemática hoje, estudei física amanhã. Os conteúdos são entrelaçados. Tem conteúdos de geografia que caem em ciências, que caem em física, que caem até em matemática, tá? Existem questões de escala, por exemplo, que são geografia e matemática juntas. Então, a gente sempre tem que estar pronto para isso, tá? E a capacidade de interpretar de vocês é muito importante. E eu vou dar um recadinho para vocês. Muitos podem estar desanimados porque tá passando por esse período que não está tendo aula presencial, mas eu falo com vocês o seguinte, se vocês seguirem essa metodologia aqui, no final do ano, quando vocês forem fazer a prova, no final do ano, ou quando for ter essa prova, vocês vão acertar praticamente 85% a 90% das questões, se não forem direto para acertar a maioria delas, ou quase 100%. Eu dou o exemplo porque minhas turmas de terceiro ano, quando a gente inicia o ano, a gente geralmente faz um simulado teste para ver como que eles estão. E geralmente eles acertam em torno de 40% das questões. Então, o que a gente vai trabalhando ao longo do ano com eles? Como que resolve as questões? Em tal conteúdo, o que cai?
porque tem conteúdos que caem mais do que outros, é importante sempre estar focado nisso também. Então, quando a gente chega no final do ano, que a gente faz o simulado para ver até onde a gente avançou, a maioria acerta mais de 85% das questões. E é isso que vocês vão conseguir fazer se vocês seguirem essa metodologia de estudo e fazer as questões. Estudo, fazer as questões. É sempre nesse processo, tá bom? A Priscila vai começar a resolver aí a primeira questão aí, e eu vou fazer alguns comentários à medida que a gente for andando, tá bom? Vamos lá, Priscila, é com você agora. E é isso aí, pessoal. O que o professor falou, o professor Cláudio falou é importante, porque é uma questão, a prova do Enem é pura interpretação, e o que a gente vai mostrar para vocês não serve só para a área de humanas. É lógico que você tem que ter aí o conhecimento da área de exatas, mas com o conhecimento de como você aprende a interpretar e a buscar nas questões do Enem aquela dica, aquela palavra-chave, você manda bem até nas questões de exatas, né? Porque você precisa interpretar as questões do Enem, né? Não basta só saber os conteúdos. Então, vamos lá, bonitos e bonitas. Primeira questão de 2019, do ano passado. Vamos fazer aí, vamos seguir a técnica que o professor Luiz Cláudio falou e vamos começar aqui direto pela pergunta. A concepção apresentada, considerada a existência de a concepção apresentada, aqui no texto, que a gente vai ler daqui a pouquinho, considera a existência de uma nova época geológica. Então, está falando aqui de geologia, concebida a partir da capacidade de influência humana. Então, fala aqui de influência humana, de geologia, e quer saber quais são esses processos que têm essa influência humana. Se a gente vai ler aí, já falando de pegada ecológica, a pegada ecológica, que é a ação do ser humano sobre a natureza mesmo, né? Contar a interferência desse ser humano na natureza. A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está transformando de tal forma que os especialistas consideram que já entramos numa época geológica antropoceno. Aí, ó, sempre que tem essa palavra tem a ver com ser humano. E muitos defendem que se não travarmos a crise ambiental, mais rapidamente transformaremos a Terra em Vênus transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. Como o professor falou, às vezes faz um texto enorme para te confundir. Só que nesse texto tem algumas dicas, fala muito de seres humanos nesse texto. Então, quando vai falar aqui, ó, a concepção apresentada considerada a existência de uma nova época geológica concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos. A gente vai pegar agora as questões e vai ver o que aqui não tem a ver com a influência humana. Efeitos eruptivos, erupções de vulcão, o ser humano tem como interferir e afetar na erupção dos vulcões? Não, isso independe da atividade humana. Aqui, ó, metamórficos também tem a ver com a formação geológica, mas que também não tem interferência humana. Magmáticos, né? O magma que sai lá da camada interna da Terra também não tem a ver. Tectônico, movimentos tectônicos também não tem a ver. Só sobrou uma opção, que são os fatores exógenos. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se a gente for falar de camada da Terra, a Terra possui aqui a camada externa, a crosta terrestre, e tem as camadas internas. As camadas internas são chamadas de camadas endógenas, e a camada externa, exógena. O ser humano tem como interferir na parte interna da Terra? Diretamente para fazer essa modificação aí? Muito difícil, né? O ser humano age na camada externa da Terra, na crosta terrestre. Então, a única opção que tem a possibilidade da ação humana é a opção letra B. Então, já acertou. Aqui, por eliminação, você já consegue acertar a opção correta. Eu fiz uma bagunça no meu slide, me desculpa. Vamos lá, quer comentar alguma coisa aí, Luiz Cláudio? É sempre importante que, a partir da palavra antropoceno que a Priscila falou, você já poderia ter ido direto até na resposta que você já encontraria. Reparem que todos os fenômenos que estão citados ali são fenômenos da dinâmica interna. Tá? E eles colocam ali na última alternativa, que é a letra E, metamórficos. Metamórficos estão relacionados a rochas que sofreram alteração. Então, não tem nada a ver com a questão. Então, a gente já chegaria ali na palavra certa. É importante também a gente sempre ter um bom dicionário para saber o significado das palavras, né? Sabendo o que é exógeno, você já ia no texto direto, já encontraria ali a resposta, tá bom? Mas essa aí é uma questão até considerada fácil para a galera aí do Enem, tá? Apesar de ter um texto grande.
Eu tinha feito até uma explicaçãozinha aqui da diferença dos fatores endógenos para os fatores exógenos, né? Internos e externos, mas vamos passar para a gente ficar mais dinâmico aqui. O professor agora vai responder para a gente, né, professor? Questão 57, se eu não me engano, do ano passado também. Isso, essa questão aí do Enem do ano passado, tá? Tem um mapinha ali das regiões áridas e semiáridas do mundo. Se vocês pesquisarem na internet e pesquisar sobre os desertos que existem no mundo, vocês vão encontrar um mapa parecido com esse. A faixa dos desertos, elas ocorrem geralmente nas latitudes de 30 graus norte e 30 graus sul. Se você reparar, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, esses desertos, eles estão concentrados ali. Tá? Vamos ver aqui a pergunta. No hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos representada na imagem sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão. Ou seja, a questão está falando o seguinte, tem deserto nessas duas faixas de 30 graus norte, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, mas ela diz que no Brasil não tem. E ela quer saber por que não tem esse deserto aqui no Brasil. Ou seja, é o que a gente tem que caçar na alternativa correta ali. Por que aqui no Brasil não tem um deserto se deveria ter, se em outras áreas tem? Nessa mesma faixa de deserto no Brasil que não tem, a gente tem o deserto do Atacama no Chile, que é uma região próxima aqui do Brasil. Tá bom? Então, vamos ali nas alternativas. Ó. Vamos eliminando. Ó. Existência de superfícies de intensa refletividade. Não tem nada a ver com a questão dos desertos, para não ter ou ter desertos. Preponderância de altas pressões atmosféricas. Bom, a alternativa ali já nos leva ali, ó, preponderância de altas pressões atmosféricas. Essa alternativa aí te confunde por quê? Todos os desertos estão nas áreas de altas pressões atmosféricas. Então, é essa aí que vai gerar dúvida para a gente, tá? C, influência de umidade das áreas florestais. Tá, essa é uma outra alternativa. Predomínio de correntes marinhas frias. No Brasil, a gente não tem correntes marinhas frias, a gente tem correntes marinhas quentes. Tá? E na região onde seria o deserto, que seria mais para o interior, a corrente marinha não teria efeito. A corrente marinha faz efeito nas áreas litorâneas. Tá? Ausências de massas de ar continentais. Não tem nada a ver com a questão. Então, sobraram duas alternativas. Ó, B, preponderância de altas pressões atmosféricas. E C, influência de umidade das áreas florestais. Como que a gente elimina isso? Preponderância de altas pressões atmosféricas. Tem em todos os desertos. Então, se tem em todos os desertos, deveria gerar um deserto no Brasil. Não gera por quê? Porque a gente tem influência de áreas florestais. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a floresta amazônica proporciona para o Brasil os chamados rios voadores, que são grandes nuvens carregadas de umidade que trazem chuva para a região centro-oeste. Ou seja, no centro-oeste, São Paulo não tem um deserto por causa desses rios voadores que vêm da Amazônia. Por isso é tão importante preservar a floresta amazônica. Tá? Porque ela libera umidade e leva a chuva para outras regiões do Brasil. Uma questão relativamente fácil que fala de pressão atmosférica. Geralmente, áreas de alta pressão atmosférica formam os desertos, exceção do Brasil, por causa dos rios voadores, e as áreas de baixa pressão atmosférica geram todos os fenômenos climáticos, grandes chuvas, furacões, tornados, tá bom? Vamos lá, Priscila. Vamos lá, gente, agradecer aí o pessoal que está online, Maíra Vieira, professora lá também da FFP, está com a gente assistindo a aula, falou aqui que vai indicar para os alunos. Maíra. Obrigada, Maíra. Ana Célia Regina, seja bem-vinda, Lucas Andrade. Vai com você que está falando de pressão de clima, vai você aí de novo. Pode continuar. Tá. Eu acabei de falar de uma questão de pressão atmosférica, por isso que é tão importante você analisar o mapa de pressão atmosférica. Tá? Existe o que a gente chama de células de... Existe o que a gente chama de células de Hadley, tá? O que são as células de Hadley? Parece um nome engraçado, né? Mas elas indicam as áreas que têm alta pressão atmosférica e baixa pressão atmosférica. Na zona equatorial, nós temos as baixas pressões atmosféricas. Por isso que acaba chovendo tanto nessa região equatorial, tá? Evapora muita água, tá? Forma nuvem, tem muita chuva. Os fenômenos climáticos mais intensos ocorrem nessa região equatorial, tá? Aí, esse mesmo ar que subiu, ele vai descer em algum lugar. Se na linha do Equador, que é uma baixa pressão, a gente tem um ar subindo, o ar ascendente, na região tropical, ou seja, nos dois trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, nós vamos ter as áreas que a gente chama de alta pressão. O ar está descendo. Esse ar que está descendo não permite formar nuvem de chuva, ou, pelo menos, dificulta muito, tá? E é por isso que nessas áreas de alta pressão a gente tem os grandes desertos, tá bom? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, tá? Eu acabei de falar na outra questão que no Brasil a gente não tem por causa dos rios voadores. Mas essa questão aqui, ela está falando sobre os chamados ciclones tropicais. Os ciclones tropicais,
eles são chamados com esse nome, mas eles podem ser chamados também de furacões, tá? Para ele ser classificado como furacão, tem que ter uma velocidade média de vento acima de 126 km por hora, tá? Por isso que muitos são chamados simplesmente de ciclones tropicais. Mas se vocês observarem no mapa aí, tem uma faixa onde eles ocorrem, é próxima à zona equatorial, tá bom? O furacão, ele é chamado de furacão aqui na América, e lá na região asiática, ele é chamado de tufão, é o mesmo fenômeno com nomes diferentes, tá bom? E o que provoca esse ciclone tropical, esse furacão, esse tufão? São as baixas pressões atmosféricas. É só a gente caçar na alternativa aí o que está falando sobre pressão atmosférica que a gente mata a questão e chega na resposta certa. Ó, alternativa A, cobertura vegetal com porte arbóreo. Tem nada a ver isso com a questão dos ciclones tropicais. Barreiras orográficas com altitudes elevadas. Não tem nada a ver com isso. Barreiras orográficas com altitudes elevadas, elas geram chuvas orográficas, que isso é outro assunto, tá bom? Pressão atmosférica com diferença acentuada. A gente já chegou na resposta. A única alternativa aí que fala sobre pressão atmosférica é a letra C. Ou seja, resolvemos a questão de forma rápida, tá? Eu dei uma explicação aí para vocês, mas vocês fazendo a prova, vocês iriam muito mais rápido, conhecendo as variações de pressão alta e baixa pressão. Sempre pense no seguinte, nas áreas onde você tem baixa pressão, o ar está subindo, formando nuvem, chuva. Aonde a gente tem alta pressão, o ar está descendo e não forma nuvem de chuva, tá bom? É basicamente isso em relação às pressões atmosféricas. Vamos nessa, em cima. Vamos lá, galera. Vou passar aqui. E olha aí, gente, essa questão você vai acertar só olhando essa imagem. Ao observar a imagem, não estou nem lendo a questão ainda. Ao observar a imagem, você está vendo aí um conjunto de territórios todos unidos. Lá no 6º ano, você estuda sobre isso aí. Ó. Vou passar até aqui para frente, para ver se a galera lembra. Que é o quê? A deriva continental, ó. A Pangeia, né? O pessoal gosta muito desse assunto lá no ensino fundamental. E olha aí, caindo no Enem. A Pangeia é a união aí dos territórios, né? Dos continentes, e aí a separação dela. Quem estuda essa separação, quem estuda essa questão do mecanismo de formação do... Opa, peraí. Quem estuda essa questão do mecanismo de formação da crosta terrestre é a geologia, é a ciência que vai estudar a formação aí da crosta terrestre e os agentes internos e externos que influenciam nela. E aí, se você observar aí, você lembra da Pangeia automaticamente ao ver o mapa. E a pergunta, a divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade, ou seja, se não houvesse esse deslocamento, né, das massas territoriais. Do quê? Estabilidade do quê? Do ciclo hidrológico? Aqui a gente está falando de água, não tem nada a ver. Do processo erosivo? Também não. Do índice pluviométrico? A gente está falando aqui também da quantidade de chuva. Pressão atmosférica, o que o professor acabou de falar, também tem a ver com fatores externos, não tem nada a ver. Sobrou uma opção bem rápida e objetiva, você vai lá e marca estrutura geológica da Terra. Foi muito rápido? Foi tranquilo? E aí, Luiz Cláudio, alguma coisa? Questão do ano passado também, uma questão bem fácil, né? Às vezes a gente pensa assim, estou no 6º ano, não tem que me preocupar com o Enem, não. Mas um assunto que cai no 6º ano, caiu na prova do Enem aí, e quem conhece o assunto, né, acerta com muita facilidade aí essa questão. É por isso até, Luiz Cláudio, que eu estou convidando os meus alunos para assistirem todas as lives que eu faço. Eu faço uma live para o 7º ano, eu convido o 3º ano do ensino médio para assistir. Porque tem isso, o Enem é uma preparação da vida. Desde Exatamente. Que você começa a estudar, né? Entra lá no ensino fundamental 2, 6º, 7º, 8º, 9º ano, tem questão que cai no Enem. Então, é muito bom você estar aí atento a isso aí, ó. Estrutura geológica da Terra é a resposta. Gente, eu faço uma bagunça quando eu começo a marcar isso aqui, eu peço desculpa por vocês. Vou continuar aí, porque é um assunto que eu gosto muito, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer agora a questão 57 com vocês, uma questão interpretativa. Vamos começar aqui pela pergunta. As práticas culturais narradas remetem historicamente a qual movimento? Então, aqui a gente vai procurar no textinho dicas que podem nos ajudar a responder aqui os movimentos, que é o movimento feminista, sufragista, socialista, republicano, abolicionista. Pura interpretação. A poetisa Emily Freitas subiu a um palanque nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos nem conhecimentos, mas orgulhosa ofereceu a sua pena, que, sem ser hábil, é em compensação guiada pelo poder da vontade.
Maria Tomásia pronunciava orações que levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava declamando seus poemas. Aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, levantavam dinheiro para comprar liberdade, olha aí, e usavam seu entusiasmo a fim de convencer donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. Essa questão é muito tranquila, muito fácil, poderia te levar a uma dúvida, porque fala só de mulheres. E aí, quando fala só de mulheres, olha o que o Enem faz, ele coloca lá o movimento feminista como a primeira opção. Né? Você começa a ler, falou de mulher o tempo todo, será movimento feminista, mas não é o movimento feminista, tá? Apesar de terem mulheres atuando aí, o movimento feminista pode ter ajudado aí, mas não é um movimento feminista. Sufragista tem a ver com sufrágio, né? O poder do voto. Tem até um filme legal para você assistir no Netflix, se eu não me engano, que é As Sufragistas, que fala aí desse processo de luta pelo voto. Mas também não é ela. Se você for observar aqui, ó, não fala nada sobre socialismo, não fala nada sobre republicano, mas fala sobre abolicionismo. Nossa, abolicionismo, tá? Essa questão está falando de liberdade, de escravos, de alforria, que são aquelas cartas que eram dadas para libertar as pessoas. Então, é uma questão falando de movimento abolicionista. Letra E. Se você não é atento, você acaba marcando a letra A, por estar aí mostrando muitas mulheres atuantes. Mas no final do texto, você tem as dicas falando aqui da questão sobre abolicionismo. Opção letra E. Beleza? Vamos prosseguir? Algum comentário sobre essa questão, professor? Só para ressaltar como é importante vocês saberem conectar conteúdos. Esse é um conteúdo que a gente vê em geografia, mas a gente vê em história também, tá? Sim. Então, ali a gente pode sempre tentar fazer a questão da eliminação. A Priscila fez a eliminação ali corretinha, tá? Talvez a única coisa que pudesse ficar seria o movimento republicano e o abolicionista, que seriam talvez as duas mais próximas, porque eles foram fenômenos que ocorreram juntos, mas o texto deixa muito claro que as mulheres lutavam pela liberdade e alforria. Então, a liberdade e a alforria de quem? Isso te leva para a resposta, tá bom? Então, é sempre bom conectar conteúdos. Foi uma questão muito interessante, assim. Vamos lá. E mostrando o como é bom você ter um vocabulário mais amplo, né? Conhecer, ler muito ajuda muito no Enem. Leiam. É importante. O que acontece, gente? Essa questão aí é uma questão que ela é bem curiosa, porque geralmente quando tem uma tabela com um monte de número, geralmente a gente fica com medo, né? Como é que eu vou analisar isso? Tem um monte de informação ali. Aí vamos lá, vamos ver aqui a pergunta que eu vou mostrar para vocês a facilidade da questão. Ó. A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal tem o potencial de intensificar o processo D. Então, ele quer saber o seguinte, as áreas que têm maior cobertura vegetal, ou seja, que tem o que elas influenciam em relação à água? Vamos lá, vamos na tabela procurar. Ó. Tem 4 informações na tabela, mas a gente só vai se deter na primeira, ó, bacias naturais e florestas, que mostram quanto que foi retido de água ali e quanto que foi escoado. Sempre que vocês pensarem em chuva, vocês têm que pensar em 2 situações. Infiltração da água, tá? Ou seja, a água que vai para dentro do solo, e a outra é a questão do escoamento superficial, que é a água que vai escoando. Nas áreas urbanizadas, essa água escoa com muita facilidade, né? Porque os solos são impermeáveis, asfalto, concreto. Por isso que a gente sempre tem alagamentos nas grandes cidades, porque o solo é muito impermeável, a água não consegue infiltrar. Então, o que ele está dizendo ali? A questão está sendo muito clara. Botou uma tabela com várias informações, mas só quer que você pegue a primeira linha da tabela. Ó. Bacias naturais e florestas. Quanto que é retido de água ali naquele local? 80% a 100% da água é retida naquela floresta. Tá? E escoada pode ser de 0 até 20%, tá? Então tem uma variação ali de 80 a 100 e de 0 a 20, tá? Mas a maior parte da água em relação à chuva, dentro dessa bacia natural, dentro dessa floresta, ela fica ali, ela é retida naquele local. Então o que isso provoca? O que isso provoca, perdão? O que isso vai intensificar? Vamos lá nas alternativas, ó. Erosão laminar. Erosão laminar não, gente, erosão é processo de retirada. Tá? É o processo de retirada do solo, ou seja, a água está batendo ali e está arrastando aquele local. Intemperismo físico. O intemperismo físico estaria ocorrendo se a rocha-mãe estivesse em contato direto com a água. Ela não está em contato direto com a água por causa da floresta que protege, a copa das árvores protege, o tronco das árvores protege, as raízes da planta protegem. Enchente na cidade. Será que se 80%
da água infiltra, vai gerar enchente? Não, né, gente? Então, já vamos eliminando mais uma. Compactação do solo? Não, gente, não vai compactar o solo, tá? Geralmente, as raízes das plantas permitem que o solo fique até com mais poros, a água consegue infiltrar com mais facilidade. O que nos sobra ali é recarga dos aquíferos, essa é a resposta correta. Sempre lembrando o seguinte, o aquífero é uma água subterrânea, tá? Não sei se alguns de vocês têm algum poço em casa, poço de água normal, ou poço artesiano, que a gente chama, mas são reservatórios subterrâneos de água. O aquífero é um reservatório subterrâneo de água. A gente tem um aquífero famoso, que é o aquífero Guarani, tá? Que pega a região sul ali, centro-oeste do Brasil, também pega outros países da América do Sul, né? Paraguai, Argentina e Uruguai, tá? É um grande aquífero, um grande local com grande quantidade de água subterrânea. Então, a gente chega na resposta correta aí com facilidade. Vejam que tem uma tabela, mas a gente só usou a primeira informação da tabela, não usou mais nada, tá bom? Alternativa correta é recarga do aquífero. Isso tá? aí, Se quiser falar, Priscila, quiser falar alguma coisa... Não, eu quero falar aqui que a Maíra Vieira está ressaltando aqui também, ó, Enem é uma grande revisão da vida escolar do aluno, sempre falo isso para os meus alunos, é isso aí, é uma grande revisão, e a gente tem que estar constantemente aí estudando. Você quer ficar com essa daí ou sou eu? Fica eu. Vou ficar... É você, mas se quiser eu posso falar também, você que sabe. Então, vamos lá, eu vou ficar com essa questão aqui. A posição também é interpretação, gente. Essa questão é pura interpretação. A posição assumida pela Unesco a partir de 1949 foi motivada por acontecimentos então recentes entre que se destacava. Então, está procurando aí acontecimentos aí, ó, nesse período, né? E aí a gente vai eliminar, mas vamos ler aí as questões para poder eliminar. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948... a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Então, está falando aí de racismo, a gente está saindo aí, né, num período muito conturbado na história do mundo. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. A questão do eurocentrismo, né, reconhecida aqui nesse momento aí da imposição durante muito tempo da ideia da superioridade racial. Então, a Unesco, quando faz a Declaração de Direitos Humanos, fala aí sobre essa questão. Então, vamos aqui, o próprio texto vai te dar a resposta. Vamos aqui. O texto está falando do ataque feito pelos japoneses à base militar em Pearl Harbor? Não, né, gente? Né? Finalzinho da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos ali atacam os japoneses e faz aquela catástrofe lá. Não, né? Na verdade, desculpa, o ataque dos japoneses à base militar dos Pearl Harbor depois repercute no ataque estadunidense lá no Japão com a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Acabei me confundindo aqui. Desencadeamento da Guerra Fria e as novas rivalidades entre nações? Não está falando de Guerra Fria. O texto aqui, ele dá uma ideia do que está falando da questão do racismo, superioridade racial. Morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Ele vai falando aqui, ó, execução de judeus e eslavos presos em guetos em campos de concentração nazista e lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. O texto está falando da questão da superioridade racial, que foi uma questão muito forte na Segunda Guerra Mundial, né, na perseguição lá aos povos judeus e a outros povos que sofreram na mão de Hitler. Então, opção correta, letra D. Por interpretação, mesmo sem conhecer o conteúdo, por interpretação, você marcaria aqui letra B, que é a execução de judeus e eslavos presos nos guetos, lá nas concentrações nazistas. Nossa, acho que eu fui muito rápido nessa. Quer comentar alguma coisa aí, Luiz? Eu gostaria de comentar essa velocidade, exatamente isso. A partir do momento que você está treinado para fazer a questão, você faz ela muito rápido. Geralmente no Enem você tem 3 minutos para cada questão. Então, você consegue resolver uma em 1 minuto, 30 segundos, 50 segundos, você está ganhando tempo para fazer as outras. Tá? E é sempre importante vocês terem em mente o quê? Tanto faz você responder a questão difícil, ou a fácil, ou a média, tá? Só que acontece, no Enem eles têm um algoritmo que, quando você acerta muitas questões difíceis e erra as fáceis, o algoritmo dá a entender que você chutou as questões difíceis, entendeu? Então a sua nota acaba sendo mais baixa, às vezes, do que alguém que acerta as questões fáceis.
tá? Então, é por isso que é importante você acertar essas questões que são mais fáceis, tá bom? Não se esqueçam disso, é muito importante que vocês estejam atentos para acertar essas questões mais fáceis, tá? Vamos lá. Vamos para a próxima, então. Vai com você aí, ó, clima. Tá bom. O que acontece, gente? Climograma, vocês já devem ter visto isso no 6º ano, no 7º ano, 8º ano, 9º ano, todos os anos da escola, você sempre que for ouvir falar de clima de algum local, algum professor vai te mostrar o climograma, tá? Aí vamos lá na pergunta aqui, botou um climograma, botou um mapinha embaixo ali com 5 cidades, né? E ele perguntou lá, as temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma apresentam o clima típico da seguinte cidade. Ou seja, a partir do climograma, eu preciso identificar qual dessas cidades das alternativas estão aquele climograma, né? Ou seja, está ocorrendo aquele climograma. Repare o seguinte, climograma você sempre tem 3 informações nele, né? Na base dele, a gente tem os meses do ano, tá? No canto esquerdo, a gente tem as temperaturas e do outro lado a gente tem a pluviosidade, ou seja, quanto que choveu naquele local, tá? Lembrando o seguinte, essa linha que está passando no meio do climograma, ela está mostrando as temperaturas, tá? E as barrinhas do gráfico são a quantidade de chuva. Não sei se vocês se deram conta, mas esse gráfico aí, ele faz uma parábola, né? Ele cresce nos meses de junho, julho e agosto, ou seja, as maiores temperaturas ocorrem ali naquele meio do ano, tá? O que acontece? Quando essa parábola está assim nos meses do meio do ano, a gente já sabe automaticamente que ali é hemisfério norte. Não se esqueçam do seguinte, nós entramos no inverno aqui do hemisfério sul, apesar do ministro da saúde lá do governo não saber o que é hemisfério norte e hemisfério sul, a gente está no hemisfério sul, tá? A maior parte do território no hemisfério sul, e nós entramos no inverno, tá? Quando a gente entra no inverno aqui, é verão no hemisfério norte, tá? É o contrário. Quando aqui é verão, lá é inverno, e quando lá é inverno, aqui é verão. Então, nos nossos meses de verão, lá é inverno, e vice-versa. Ou seja, aqui esse gráfico já está dizendo o seguinte, ó, essa cidade aí é no hemisfério norte, porque a parábola está crescendo, ou seja, as maiores temperaturas são lá nos meses de junho, julho e agosto. Ou seja, então a gente já sabe que é hemisfério norte. Então você já pode cortar Cidade do Cabo e Sydney. Já elimina, já era, não pode ser, tá? Então sobram 3 alternativas, tá? Mumbai, Barcelona e Moscou. Reparem que nesse gráfico aí de temperatura, ele já vai te dar a resposta também, por quê? Ó, temperaturas negativas, ó, menos 10 graus. Pensa só onde é que faz menos 10 graus, ó. Mumbai e Barcelona, eles estão em faixas climáticas parecidas, tá? Em zonas climáticas parecidas, tá? Mumbai tem um clima um pouco mais tropical, tá? Relacionado ao calor ali das monções, né? Que a gente chama de monções, tá? E Barcelona tem um clima mediterrâneo, que é um clima quente, parecido com o clima tropical, que chove bastante em algumas épocas do ano e também faz frio em outras épocas. No inverno faz frio, no verão faz calor, tá? O que nos sobra de alternativa? Moscou, Rússia, tá? Tem várias histórias de tentativas de invasões lá na Rússia, que Napoleão, Hitler tentaram invadir a Rússia e se deram mal por causa do frio, tá? Então, sempre que falar de muito frio, um climograma que fala muito frio, se tiver Rússia na alternativa, pode ir, que é certeza de vitória, tá bom? Pois é. Questão fácil aí. É muito legal porque ela mostra a interdisciplinaridade, né? Se o cara sabe interpretar um gráfico, o climograma, ele olha para o gráfico, ele já vai aqui nessa linha aqui, que é o que o professor falou, que é a linha da temperatura, e já consegue ver aqui, ó, grau negativo, se está, como o professor falou, perfeito. Se está mais quente, em julho não pode ser hemisfério sul, né, gente? Muito bom. Gostei muito dessa questão. Entrou aqui a aluna Natasha, foi minha aluna lá em Itaboraí. Seja bem-vinda, Natasha. Obrigado pela participação. Seja bem-vinda. Fabrício aqui também, né? Dando maior moral. Cara, esses dois professores explicam bem. Obrigada, Fabrício. Valeu. Vamos lá. Enem. Já que está falando de bioma, deixa eu ver. Vai você de comigo. Tá. Galera, rapidinho, Luiz Cláudio. Tanto no meu canal quanto no canal do Luiz Cláudio, se não me engano, tem aula sobre biomas, não tem, Luiz? Tem. Lá no meu canal tem vídeos do que vocês quiserem. Tem de todos os assuntos possíveis. Só lembrando que não são explicações muito demoradas, são explicações mais curtas para vocês relembrarem os conceitos, tá bom? Gente, e tem correção do Enem lá também. Fazer uma observação sobre o que o Luiz Cláudio falou. Hoje veio uma pessoa num vídeo meu perguntar se o Brasil se tinha mudado a linha do Equador, se realmente o hemisfério, região norte e nordeste estavam no hemisfério norte.
Você vê qual o perigo de um erro cometido por uma autoridade, né? Aí eu expliquei para o menino que estão falando por aí é meme aí por causa do ministro interino aí. Vamos lá. O que acontece? Vamos lá. Ó. No mapa estão representados os biomas brasileiros que, em função de suas características físicas e do modo de ocupação do território, apresentam problemas ambientais distintos. Nesse sentido, o problema ambiental destacado no mapa indica, repare o seguinte, ele está mostrando vários biomas, né? Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, tá? Região dos Pampas, Pantanal, tá? Mas ele indica que ele quer saber qual é o problema que está ocorrendo. A único bioma aqui que eles estão mostrando um problema está aqui, ó, lá no sertão nordestino, tá? Onde a gente tem aquele clima semiárido, tá? Uma outra coisa importante sempre de ressaltar, que no Nordeste não tem só clima semiárido, tá, gente? Muita gente pensa que o Nordeste é só calor e seca, não é não. O Nordeste tem 4 sub-regiões, tá? Dentro do Nordeste você tem clima tropical litorâneo, tem clima tropical continental, tropical semiárido, que é o que tem em maior parte do território. Ainda tem uma área de transição, que é indo para floresta amazônica, lá, que é chamada Mata dos Cocais, que o clima lá é equatorial, tá bom? Equatorial úmido, tá? Mas ali está falando da Caatinga, região da Caatinga ali, região do semiárido nordestino. Chove muito pouco, então a gente tem que ver qual o problema ambiental que pode ocorrer ali, tá? Ó, vamos nessa, vamos aqui nas alternativas, tá? Eu vou pôr uma A aí, ó, porque tá falando de desertificação das áreas afetadas. Talvez a gente já chegue na resposta aqui sem nem fazer as outras, mas vamos lá. Poluição dos rios temporários. Não se esqueçam que lá no Nordeste a gente tem os chamados rios perenes, que tem água o tempo inteiro, tipo o Rio São Francisco, e tem os rios temporários, tá? Ou intermitentes, que só tem água quando chove, tá bom? Galera aqui do CIEP, Pedro Amorim também chegou aí, ó. Galera lá do meu CIEP, que eu trabalho lá. Sejam bem-vindos aí. O que acontece? Essa região do semiárido, ela tem esses rios que são perenes intermitentes, e por causa disso, está ocorrendo um fenômeno lá, uma obra governamental, né, que é a chamada transposição do Rio São Francisco, que é o quê? Pegar o curso de água do rio e levar água para o sertão, que é um local onde não tem água, ou seja, não chove regularmente, tá bom? Vamos nessa, então, aqui para as alternativas. Ó, queimada dos remanescentes vegetais. Não tem queimada de remanescente vegetal ali naquela região, tá? Desmatamento das matas ciliares. Se muitos rios não tem nem água, quanto mais mata ciliar, né? Então, mata ciliar, para quem não lembra, são as vegetações que ficam nas margens dos rios, tá? Contaminação das águas subterrâneas. A água subterrânea lá é quase que escassa, tá, gente? Boa parte da água que tem lá, que é subterrânea, é chamada de água salobra, não dá nem para consumir, tá bom? Então, o que sobra de alternativa aqui para gente, por eliminação, é desertificação das áreas afetadas. É a alternativa correta, mas vocês têm que se atentar ao seguinte, existem 2 processos que as pessoas confundem, mas que são diferentes. Desertificação é uma coisa, arenização é outra, tá bom? Desertificação ocorre onde não tem chuva, ou seja, clima árido e semiárido, ou seja, acaba não tendo ali questão de água, então aquele solo ali começa a se desertificar, ou seja, tem um processo de muita areia, pouca vegetação, não chove, então ali desertifica, tá? A arenização, ela ocorre em áreas que tem chuva, tá? A arenização é o quê? Choveu, o solo está descoberto, está sem proteção, aquilo ali começa a arrastar o material de areia para outros locais. A gente chama isso até de lixiviação, que é a retirada de nutrientes e camadas do solo para outros locais. Aí aquilo ali vai expandir naquela região de areia. Isso é arenização. Isso ocorre na floresta amazônica. Por que é importante não desmatar a floresta amazônica? A gente tem a questão dos rios voadores, que eu já tinha falado com vocês lá na outra questão, e tem essa questão de arenização. Por isso que muita gente diz, a Amazônia vai virar um deserto. Na verdade, a Amazônia vai passar um processo de arenização, porque a floresta é autossustentável. Ela mesma gera umidade para ela, e ela gera o adubo do solo, tá? As folhas e frutos ali das plantas acabam adubando aquele solo, tá? Então, a arenização ocorre onde tem chuva, desertificação onde não tem chuva. Então, a alternativa correta é a letra A. Até quando se fala de floresta amazônica, se tem um jargão falando que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas, na verdade, a Amazônia consome o próprio oxigênio, né? Isso. E essa questão do desmatamento afetando aí, podendo chegar até nos outros continentes. Vamos lá. E, gente, essa questão mais fácil que eu já vi do Enem, se você errar essa questão aí, merece um cascudo. E você não vai errar, porque eles sempre trabalham essa questão do agrotóxico de uma forma, assim, de interpretação. Vamos lá. Na charge há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro, relacionado ao... Então, vamos olhar a charge. Por que o senhor desconfia da sua mulher que está tentando matá-lo?
Por que o senhor desconfia que a sua mulher está tentando matá-lo? É uma pergunta. Ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar. E de sobremesa, morango e uva. Aí você olha, nossa, nada a ver. Não, tem tudo a ver. Se você olha as opções aí, você vai falar. Do que ele está falando? Ele está comendo alimentos, né, que a gente come, alface, tomate, morango, uva. E por que ela está tentando matar ele? Vamos para as opções. Elevado preço de mercadorias no mercado? Não, isso levaria ele à falência, né? Não mataria. Então, não pode ser a opção letra A. Aumento da demanda por produtos naturais? Seria muito bom se os produtos naturais fossem mais comercializados, né? Mas não tem nada a ver com isso. Crescimento da produção de alimentos? Não, é ele que está produzindo. Hábito de adquirir derivados industriais? Também não. Em momento nenhum ele fala aí de derivados industriais. Fala de produtos naturais. Opção correta, uso de agrotóxico nas plantações. O fato de você utilizar o agrotóxico nas plantações faz com que elas se tornem alimentos, inclusive, perigosos, cancerígenos, e aí ele está falando que a mulher pode estar tentando matar porque ele está servindo esses produtos naturais que são produzidos com muito agrotóxico. Opção correta, letra E. Uma questão que você responde aí em poucos, né, em 1 minuto você lê e responde a questão e já passa para outra, para mostrar como muito que o Enem legal. É tranquilo. E essa questão aí é mais uma questão de clima. Estou ficando especialista em clima, só falo disso. Pois é. Vamos lá. O fenômeno descrito está relacionado ao fato da cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pelo. Nessa questão aí não tem jeito, a gente tem que ir lá no texto para ver o que está acontecendo. Os moradores de Utikigavik, tá, passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. É muita consoante aí nessa palavra. Eu tenho que falar um negócio, porque você falou essa palavra tão bonito. Eu treinei bastante. Treinou, né? Você treinou, treinei. Meu Deus do céu. Desculpa, volta aí, porque eu fiquei até emocionado. Os habitantes dessa pequena cidade no Alasca, o estado dos Estados Unidos mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13h04, horário local. O que acontece? Está falando de um local que fica durante vários meses na escuridão, tá? Aí são 2 conceitos, assim, fáceis até para a gente relacionar, que é o chamado dia e noite polar. Alguns locais, no hemisfério norte ou até mesmo no hemisfério sul, que estejam muito próximos das zonas de altas latitudes, tá? Ou seja, áreas que estão muito próximas aos 2 polos, tanto o polo norte quanto o polo sul, são áreas que sofrem com um fenômeno que acaba gerando durante algum tempo, né? Às vezes pode durar até 6 meses, a região fica escura, não tem luz do dia, tá? E durante outros meses pode gerar dias claros, ou seja, o sol não se põe. É como se ficasse dia claro o dia inteiro. Eu que tenho uma filha pequena, ela adoraria ficar o dia claro o dia inteiro, não ia dormir, não ia querer mais dormir, tá? Mas isso é provocado por quê? A gente pode vir aqui e matá-lo. Só tem 2 alternativas aqui relacionadas à cartografia, tá? Que é a questão de posição no mapa, que é latitude e longitude. As outras alternativas não têm nada a ver com isso. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o que provoca as zonas térmicas? Ali está falando de uma região de zona polar, ou seja, próxima aos polos, tá? O que provoca as zonas térmicas ou zonas climáticas que a gente chama? São as latitudes, tá? Linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, tá? O porquê que aquele local ali fica no escuro durante um período e em outro período fica dia claro? Por causa da zona térmica, eles estão na zona polar, tá? Por causa da inclinação da Terra, tá? Por causa da inclinação da Terra, tem mais um comentário ali, ó. Minha coordenadora lá do estado também está aí assistindo, Jesuína. Abraço para ela, tá bom? A inclinação da Terra, tá, relacionada com a posição da zona climática, no caso a zona polar, acaba gerando um efeito que a Terra está assim, o Sol está batendo numa área, a outra área do outro lado não vê luz de jeito nenhum, tá? Tem a ver com a inclinação da Terra, com o movimento de rotação, com o movimento de translação. Ou seja, assuntos do 6º ano novamente que caem na questão do Enem, tá bom? Questão correta, latitude, beleza? Vamos lá para a próxima. Gente, eu não sei o que aconteceu com os slides. Eu tinha colocado aqui o mapa do mundo. Isso. O meu slide está, né? Mas acho que já passou. Questão 15. Vamos lá. Questão 15. Vamos direto para a pergunta aqui.
A existência de um projeto, como apresentado no texto, indica a importância da cartografia como elemento promotor da... A gente tem que ir no texto, né? Porque ele está falando diretamente de interpretação desse texto aqui. Então, vamos ao texto. O projeto Nova Carta Social, olha aí, Nova Cartografia Social da Amazônia, ensina indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais a empregar o GPS e técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais, mas bastante precisos de suas próprias terras. Então, na interpretação aqui, ele está falando diretamente sobre o texto, né? O que indica no texto a importância da cartografia para quê? Letra A, para a expansão da fronteira agrícola? Não, né? Pelo contrário, a expansão da fronteira agrícola acaba prejudicando bastante esses povos aí tradicionais, então não tem a ver com a expansão da fronteira agrícola. Remoção das populações nativas? Em momento nenhum no texto fala de uma cartografia para expulsar as populações nativas, muito pelo contrário. Superação da condição de pobreza? Você poderia até pensar nessa questão, mas em momento nenhum fala da questão da pobreza. Implantação de projetos, vou pular aqui para implantação de projetos agroindustriais. A gente está falando do agronegócio, né? Então, o texto não fala de agronegócio, o texto fala o tempo todo sobre povos indígenas, povos quilombolas, povos tradicionais, e como que a cartografia pode auxiliá-los na produção de mapas dos seus próprios territórios. Então, qual é a opção correta? Valorização de identidades coletivas. A valorização das identidades coletivas dos povos tradicionais da floresta. Ok? Como quer comentar alguma coisa, professor? Não, vamos em frente. Vamos em frente, então. Próximo. Gente, eu estou pulando as questões. Próxima questão aqui, ó. Vamos lá, vou continuar aqui, tá bom? Vai lá. Vamos lá. Ações tomadas por... Tem um batuque acontecendo aí? Obra, né? Tem alguém fazendo obra aqui no apartamento vizinho ao meu, tá bom? Desculpa a todos aí. Não se preocupa não, é só porque eu estava vendo se era um problema no meu áudio. Faz parte. Daqui a pouco minha vizinha começa a cantar aqui também. Canta muito bem, por sinal, a gente vai ter um fundo aí musical. As ações tomadas pelos países contra a espionagem... Opa! Contra a espionagem revelam preocupação com... Então, na própria pergunta, está falando aqui de espionagem. Então, se você nem for ler a pergunta, você já consegue eliminar algumas questões aqui. Mas, para garantir, vamos lá. Atualmente, as represárias econômicas contra as empresas de informática norte-americanas continuam. A Alemanha proibiu um aplicativo dos Estados Unidos de compartilhamento de carros. Na China, o governo explicou que os equipamentos e serviços de informática norte-americanos representam uma ameaça, pedindo que as empresas estatais não recorram a eles. Então, está falando aí de espionagem, inclusive, nosso país foi espionado, né, um tempo atrás. A espionagem é uma coisa muito recorrente vindo dos Estados Unidos, da própria Rússia, né, reflexo aí da época da Guerra Fria. Então, estou falando de espionagem, gente, não por eliminação. A questão, a preocupação do pessoal é com subsídio industrial? Não. É com hegemonia cultural? Também não. Protecionismo aos mercados? Desemprego tecnológico? Na última opção, só para você ter que ler tudo, ó, segurança de dados. Só com a espionagem aqui você já consegue marcar a opção letra E, segurança de dados. Beleza? Podemos prosseguir, né? Podemos. Deixa eu achar aqui. Tá. Uma questão. Essa é uma questão que a gente pode chamar de uma questão feia, tá? Porque tem um gráfico, tem um mapa, e a gente tem que analisar esse gráfico e esse mapa. Vou mostrar para vocês que é uma questão tão fácil que vocês vão rir da questão. Ó, de acordo com as figuras, a intensidade de intemperismo de grau muito fraco é característica de qual tipo climático? Então, o que acontece? Eles botaram um gráfico lá em cima para mostrar quais são os tipos de intemperismo, ou seja, onde é fraco, onde é forte, onde é moderado, tá bom? E embaixo eles botaram um mapa com as posições. Onde tem temperismo fraco é o número 1, onde tem temperismo muito fraco é o número 1, o número 2 é temperismo fraco, no 3 é moderado e no 4 é um temperismo forte. O que provoca intemperismo basicamente? O intemperismo é a mudança nas rochas originais, tá? Ele pode ser provocado por uma questão física, ou seja, ação da água, do sol, do vento,
Pode ser uma questão química, tá? Alteração química daquela rocha, e biológica, pode ser o ser humano ou até mesmo um animal causando a alteração naquela rocha. O mapa está sendo muito claro para a gente para dizer onde é que está ocorrendo um intemperismo muito fraco. Eu nem preciso do gráfico lá de cima, pode olhar que não precisa. É só olhar no mapa onde é que está ocorrendo intemperismo muito fraco. A gente já teve uma questão antes sobre sertão nordestino, lá o semiárido, questão da desertificação. É só a gente ir ali, ó, número 1, tá lá na região do sertão, qual é o local que está ocorrendo, em qual tipo climático que tem ali no sertão. Letra D, semiárido. Não preciso nem olhar as outras alternativas. Sei onde é que é o sertão nordestino, sei o clima que tem lá, já sei que aquilo ali provoca um intemperismo muito fraco, já vou na D, alternativa correta. Alternativa que tinha um mapa e um gráfico, bem feia a questão, tá? Mas muito fácil de resolver. Pois é aquele tipo de questão que, a princípio, assusta o aluno, né? Ele olha e fala, meu Deus, o que é isso? Não estou entendendo nada que está nesse gráfico. Exatamente. Assusta o aluno, mas com paciência, você dá aquela respirada profunda. É um conhecimento que você adquire lá no 6º ano, gente. Né? De localização aí dos biomas brasileiros e interpretando a legenda. Ó. Por isso que eu falo muito com os meus alunos, a importância de você aprender a ler um mapa. Perfeito, muito bom. Na legenda tem tudo para você. Na legenda está a resposta. Vai lá, professor. Começa comigo de novo. E vamos lá, ó. Em relação ao processo descrito, sua ocorrência é minimizada em locais onde há. Ou seja, está querendo saber o processo que diminui a possibilidade de ocorrer algo que está lá no texto. Vamos ver ali o que está falando no texto. Os movimentos de massa constituem-se no deslocamento de material, solo e rocha, vertente abaixo pela influência da gravidade. As condições que favorecem os movimentos de massa dependem principalmente da estrutura geológica, da declividade, do regime de chuvas, da perda de vegetação, atividade antrópica. Na verdade, o texto está falando sobre deslizamentos e o que provoca os deslizamentos. E ele quer, na pergunta, algo totalmente contrário a isso. Ele não quer saber o que provoca deslizamento, ele quer saber o que pode evitar um deslizamento. Tá? Então, a gente já pode ir ali, ó, ir eliminando. Ó, agricultura mecanizada gera deslizamento, exposição do solo gera deslizamento, média pluviométrica elevada, ou seja, muita chuva também provoca deslizamento, e nós ficamos entre duas alternativas, que é a B e a C, drenagem eficiente e rocha matriz resistente. São as duas possíveis. Algumas vezes, quando eu passei essa questão para os meus alunos em sala de aula, muitos me perguntaram, por que não pode ser a C? Por que a resposta certa é a B, drenagem eficiente? Aí eu falei para eles o seguinte, você ter uma rocha matriz resistente não significa que não vai ter deslizamento, tá? Mas se você tem uma drenagem eficiente, ou seja, você consegue captar essa água da chuva e você consegue fazer com que ela vá para outros locais, que não seja dentro do solo, ou seja, você tem um sistema bom de captação de água, você vai evitar sim que aquilo caia, vai minimizar o fato. Ah, mas a rocha matriz é resistente, então não vai cair. O que acontece nos altos dos morros? A gente tem sim uma rocha matriz, tá? Mas em cima dessa rocha matriz a gente tem uma camada bem superficial de solo. É onde as pessoas constroem suas casas. Aí, quando começa a chover, aquele solo já está exposto, ele começa a ficar úmido, a camada é muito fina, a água, em boa parte dela, não vai penetrar na rocha, tá? Não vai penetrar nessa rocha matriz resistente, e ela vai fazer com que aquele solo ali vai ficando bem fragilizado, e aquela camada fina de solo acaba vindo abaixo. Efeito da gravidade, lógico. Recentemente teve um deslizamento aqui em Niterói, Morro da Boa Esperança, né, na região ali próxima a Piratininga e Itaipu, que foi o quê? A rocha quebrou, tá? Então, foi um fato que, assim, construí a casa em cima da rocha e a rocha veio abaixo, a rocha apodreceu. Mas isso é um caso muito raro, tá? Na maioria das vezes, essa rocha matriz nem entra no processo de deslizamento, tá bom? A alternativa correta aí é B, drenagem eficiente. Tá correto. Isso aí. E quem está chegando agora na live, a gente está resolvendo questões do Enem de forma rápida, objetiva, para você já pegando a manha, com explicaçõezinhas aí em cada parte que a gente vai parando. Vamos lá, então. 33, sou eu. Implementação de tecnologias mencionadas no texto garante o avanço do processo de... Então, está falando aqui sobre implementação de tecnologias. Vamos ler o texto para ver do que se trata. Tanto potencial poderia ter ficado pelo caminho se não fosse o reforço em tecnologia que um gaúcho buscou. Há pouco mais de 8 anos, ele usava o bico da botina para cavucar a terra e descobrir o nível de umidade do solo, na tentativa de saber o momento ideal para acionar os pivôs de irrigação. Até que aconteceu uma
até que aconteceu uma estação meteorológica que, instalada na propriedade, ajuda a determinar a quantidade de água de que a planta necessita. Assim, quando inicia o plantio, o agricultor já entra no site do sistema e cadastra a área, o pivô, a cultura, o sistema de plantio, o espaçamento entre linhas e o número de plantas, para então receber as recomendações diretamente dos técnicos da universidade. Então, a pergunta que fala aqui, a implementação das tecnologias mencionadas no texto garante o avanço de que processo? Monitoramento da produção? Valorização do preço da terra? Em momento nenhum fala da questão do preço da terra. Correção de fatores climáticos? Divisão de tarefas da propriedade? Ou estabilização da fertilidade do solo? Qual a opção aqui que ele está mostrando aqui? Em todo momento ele está falando aqui da questão da irrigação, da questão de determinar a quantidade de água, da umidade do solo. Ele está se referindo a uma forma da tecnologia corrigir fatores climáticos na produção agrícola. Opção correta, letra C. Alguma pergunta? Alguma pergunta, não? Quer comentar alguma coisa, professor? Não. Não, eu gostaria sim de comentar, calma aí, que deu um branco aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da Revolução Verde, que é esse avanço, né, das tecnologias lá no campo, porque essa Revolução Verde tem muito a ver com o nosso processo urbano aqui no Brasil, né? Nosso processo urbano foi provocado por um êxodo rural desordenado, né? A gente tem grandes cidades inchadas e com pouca estrutura, né, infraestrutura básica, porque muita gente foi expulsa do campo. Tá? Além da gente ter uma concentração de terra excessiva aqui no Brasil, né? A terra está na mão de poucas pessoas, essa chegada da Revolução Verde, que a gente pode chamar de Revolução Industrial do Campo, ela fez com que muita gente perdesse seus empregos, tá? Então, muita gente acabou tendo que migrar, tá bom? Então, falar um pouquinho sobre isso. Tem muitas questões que falam da Revolução Verde no Enem, cai sempre muita coisa, né? Bem-vindo aí, Doris, Karen, obrigada, Karen, também estou com saudade de vocês, sejam bem-vindos aí. Opção 38, questão 38. Opa! Gosto muito desse assunto, gente. Foi até tema que eu estudei no meu mestrado. Vamos lá. A viabilidade do processo de produção ilustrado no texto pressupõe o quê? Então, vamos ler o texto aqui. Um carro esportivo é refinado pelo Japão. Olha a galera do segundo ano, que estava estudando globalização aí, ó. Projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. Então, você está vendo aí a conexão de vários lugares diferentes do mundo na produção de um carro esportivo. A campanha publicitária desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, e a edição e as cópias feitas em Nova York, para serem vinculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional para o que lhes for mais conveniente. Então, aqui o texto está falando o quê? Da globalização, da conexão em rede dos mundos no processo produtivo. Beleza? Então, a viabilidade do processo de produção, ou seja, essa produção ser possível de acontecer, como se mostrou no texto, tem a ver com o quê? Então, vamos por eliminação. Linhas de montagem e formação de estoques. Galera, a linha de montagem vai te conectar diretamente ao Fordismo, que é um processo de produção anterior, né? Quem já viu aquele filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, a esteira passando e o cara lá apertando os parafusos, formando estoques, que inclusive tem a ver com a crise de 29 que aconteceu aí, se espalhou pelo mundo. Então, linha de montagem sempre tem a ver com Fordismo, que é aquela coisa de produzir estoques, e não tem nada a ver com a situação aqui. Aqui a gente está num tipo de produção chamada de flexível, né? Do just in time, de produzir para venda e da conexão dos países nessa produção. Então, não pode ser letra A. Empresas burocráticas e mão de obra barata. Em nenhum momento aqui fala da burocracia e da questão da mão de obra. Em nenhum momento do texto se fala disso. A gente poderia falar da questão da mão de obra quando a gente fala de globalização, com certeza, porque há esse fluxo de capital, né, que acaba produzindo, às vezes, em países que têm uma mão de obra muito barata para que o lucro seja maior para as empresas. Mas o texto não está falando disso. Controle estatal, em momento nenhum fala de controle do Estado na produção e infraestrutura consolidada. A gente também elimina a letra C. Agora, olha só. Organização em rede.
a uma organização em rede, e tecnologia de informação, uma característica muito importante agora da era da globalização. Gestão centralizada e protecionismo econômico também não, né? Não está nada centralizado aí na produção. Então, opção correta, letra D. Em todo momento ele fala dessa conexão, de como esse carro esportivo ele é produzido utilizando aí vários lugares diferentes e sempre com a importância da tecnologia da informação, porque é o que possibilita esse mundo globalizado, esse fluxo de capital produtivo pelo mundo. Algum comentário, professor? Assim, essa questão aí é uma questão clássica, na maioria dos livros de geografia de ensino médio sempre tem essa questão lá, né, quando fala de indústria, quando fala dos modelos de produção industrial, e é importante que os alunos se detenham sempre que nós temos 4 modelos de produção industrial, né, lógico que a gente tem os mais famosos, né, que é Fordismo e Toyotismo, ou pós-Fordismo, mas a gente tem o Taylorismo, que é um pré-Fordismo, né, que o Ford se baseou bastante nas ideias desse Taylorismo. Depois a gente tem o Fordismo, né, que é um movimento bem intenso, né, o Henry Ford, acho que revolucionou a forma de produzir na indústria, talvez seja o modelo mais impactante, podemos dizer assim, né, gerou aquela crise de 29, então mudou muita coisa, né. A gente tem o modelo pós-Fordista, que aí a gente tem o toyotismo, né, as questões lá da fábrica da Toyota, trazendo uma nova forma de produzir, e a gente tem um modelo atual, que na verdade não é nem tão atual, ele já vem desde a década de 90, que é o volvismo, que a gente chama, que é baseado lá nas ideias da Volvo, que tem o uso de tecnologia, mas tem muito também a questão da inventividade, trabalho em equipe. Por que tanta gente hoje em dia fala assim, para você trabalhar em alguma empresa, você não tem que ser só bom, ter conhecimento, ter preparação acadêmica, você tem que saber se relacionar em grupo, saber trabalhar em equipe. O volvismo trata um pouco disso. A gente não ouve falar tanto desse modelo, mas ele existe também, tá bom? É só para complementar aí. Inclusive a questão de que hoje todo funcionário ele tem que ser polivalente, né? Ele tem que conhecer um pouquinho de toda a produção, e aí isso vai de encontro, inclusive, a linha de montagem, aquela super especialização do profissional, né? Que no Fordismo se fala da super especialização. O cara ele fica fera num movimento uma única tarefa. Agora não, agora tem que ser polivalente, tem que saber de tudo, tem que atuar ali de forma muito dinâmica na empresa. Muito bom. Questão 45. Essa é minha, eu acho. Vamos lá. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada ou seja, eu preciso ler o texto para saber qual é a questão ambiental que está sendo tratada ali naquele texto para poder achar a resposta certa. Então, vamos lá no texto rapidinho. Ó. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Reparem que essa última frase aí, ó, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa, basta. Porque o texto está falando de uma concepção de preservação ambiental que não permite que você use para nada. A gente ouve muito falar em desenvolvimento sustentável, que é você poder usar a natureza de forma que você consiga preservar, mas essa concepção do texto aí está falando sobre usar e não usar a natureza de forma nenhuma, ou seja, você não pode usá-la, tá? Essa natureza tem que ser intocável, tá? Que existe até um livro famoso que é o Mito da Natureza Intocável, tá? Mas o texto está falando disso. A natureza não pode ser tocada por forma nenhuma. Então, vamos caçar nas alternativas aí o que fala sobre essa intocabilidade da natureza, ou seja, não pode ser tocada. Prática econômica sustentável? Não, acabei de falar com vocês que o uso sustentável permite que você use, tá? Só que você vai preservar ao mesmo tempo que você usa. Contenção de impacto ambiental? Beleza, ela pode sim. Ela está baseada na contenção de impactos ambientais. Então, essa aqui poderia ser uma resposta. B. Utilização progressiva dos recursos? Não está falando que não pode usar nada. Proibição permanente de exploração da natureza? Acho que a gente chegou na resposta. Ó. Intocabilidade, proibição permanente de exploração da natureza. Essa já é a resposta, mas eu vou eliminar a última para ajudar. Ó. Definição de áreas prioritárias para exploração econômica. Não é prática econômica sustentável, não pode sim estar falando em contenção de impacto ambiental, mas na verdade aqui está falando de uma forma de preservar totalmente a natureza. Eu acho que a gente sabe que isso é quase que impossível no modelo que a gente vive capitalista de consumismo, né? Mas a alternativa correta aqui
essa palavra aqui, intocabilidade, ela te leva para a resposta de proibição permanente de exploração da natureza. É uma questão até fácil também de resolver, tá? Eu acho que a gente está sendo até repetitivo aqui, mostrando que as questões são muito fáceis, porque a gente já está com o olhar treinado para elas, tá? E é isso que vocês têm que fazer. Vocês procurem sempre ler os conteúdos, estudar, fazer seus resumos, mapas mentais e tudo mais, mas vocês sempre têm que aplicar isso, resolvendo as questões. É sempre importante, tá? Vocês sempre terem esse processo de resolver as questões. Se você for caçando por aí na internet, você acha muita coisa legal, tá? Questões só de uma área específica, estou estudando sobre geografia agrária, vou lá e acho as questões de geografia agrária, de cartografia, vai encontrar as questões de cartografia, é bem fácil, assim, de você estudar nesse processo, tá? Mas é importante que vocês sempre estejam treinados, olhem para a questão e saibam identificar a resposta na própria questão. A questão do Enem te permite isso. É importante falar, a gente está aqui também para quebrar esse medo que as pessoas têm do Enem, porque quando você vai para um lugar, uma criança que ela está com medo, coitada, ela apaga a luz do quarto dela, ela já vê monstro saindo do armário, ela já vê mão saindo debaixo da cama, e muita gente vai fazer um Enem com muito medo, e às vezes esse medo é porque justamente não estudou as questões do Enem antes, não olhou as questões do Enem, não teve coragem para buscar isso aí. E com a prática, você vai ver que você não precisa ter medo, você sentando lá com tranquilidade, não vai ter nenhum monstro saindo da folha, e você vai conseguir fazer com tranquilidade a tua prova. Então, é importante quebrar esse medo e conhecer as questões, conhecer a prova. A Stephanie está perguntando que tema estão, né? Em que tema estão? Stephanie, a gente está correndo aí por vários temas, tá? A gente está resolvendo questões do Enem, e vai indo em vários temas, vai em geografia humana, vai em geografia física, cartografia, clima, então você vai ver de tudo aqui hoje. Por exemplo, agora a gente vai para uma questão de cartografia, bem simples, de projeção cartográfica, pela própria imagem. Aqui a gente não precisa pensar muito, pela própria imagem a gente consegue responder. A ONU faz referência a uma projeção cartográfica no seu logotipo. Então, olha aqui o logotipo da ONU, né? Redondinho, bonitinho, que figura... A figura que ilustra esse modelo de projeção é qual figura? Então, por eliminação, você já tira. Aqui tem como se fosse o papel em torno da Terra, né? Que é a projeção cilíndrica, quando você abre aquele mapa tradicional que você vê retangular. A projeção cilíndrica. Não é uma projeção cilíndrica, você está vendo aqui que é uma projeção redondinha, né? Uma bola aqui. Aqui você está vendo a projeção que é chamada de... Ih, Jesus! A projeção cônica, bateu o branco. A projeção cônica, pelo próprio formato aqui do papel, ó, você vê que é um formato de um cone, então não é uma projeção cônica. Aqui também é projeção cilíndrica, né, mas em outra direção. Então, sobrou aqui a opção D e sobrou a opção A. Se você olha aqui, essa imagem redondinha, ela pega aqui bem, né, essa projeção que é chamada de projeção azimutal. E aí é só você localizar, gente. A projeção da ONU, ela pega diretamente lá do hemisfério norte, né? Pegando aqui a opção letra A. A única que daria para ter dúvida é a opção D, mas pela organização aqui, pela localização dos países, você vê que é a opção letra A, de uma projeção chamada de azimutal. Alguma coisa? Olha, gente, o Luiz Cláudio, ele foi monitor de cartografia lá na FGC. Cartografia era minha área predileta, assim, na época da faculdade, tá? Reparem que o que cai de cartografia nos exames vestibulares, até falando de UERJ também, CEDERJ, Enem, geralmente vão fazer, alguém aqui, acho que é Deide Costa, perguntou se a gente vai fazer alguma questão do Enem de 2018. A gente está fazendo já de vários Enems aí. A gente separou do Enem de 2019, 18, 17, 16. Tá bom, Deide? Respondendo aí a pergunta dele. Essas questões de cartografia do exame, elas são importantes porque a cartografia trata da formação dos mapas, estudo de mapas, né? A gente tem alguns assuntos dentro da cartografia que também são importantes. As projeções é um desses assuntos. Sempre que fala de projeção nessas provas do Enem, ou vai ser uma questão como essa, mostrando uma figura, tá? Ou vai ser alguma questão falando sobre as projeções de Peters e Mercator, que são as duas projeções mais conhecidas e famosas. Quando cair de projeção, está relacionada a isso, basicamente,
tá? Pode cair um pouquinho de escala, às vezes cai, tá? Pode cair análise de mapa, a gente já fez algumas questões aí de análise de mapa, por isso que é importante você saber os elementos do mapa, o título, o que é que está mostrando no mapa, a legenda, saber utilizar aquela legenda, tá? Tudo isso acaba sendo importante você estudar na geografia. Os mapas são muito importantes para a geografia. Vamos lá. E para isso a gente dá uma força lá no nosso canal, né? No Prigel e no canal do professor Luiz Cláudio. Entra lá e assiste as aulas. Vamos lá. É com você, Luiz. Tá. A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como a causa... para quem chegou agora, para quem está chegando agora, a gente tem uma metodologia de resolução de questão que é o quê? Olha a primeira pergunta para você ir no texto, ir na imagem, no gráfico de forma mais objetiva, para você encontrar a resposta, tá bom? Então, vamos lá no texto. Aqui ele está perguntando qual a ação, a consequência, né? O que provoca, né, essa ação lá que vai ser citada no texto. Então, vamos ler o texto lá. O bioma cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para a conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação, com o objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, locais para os quais existe a maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. Ou seja, a ação humana está devastando o cerrado e eles querem saber qual é a causa dessa devastação do cerrado. Então, a gente tem que ir nas alternativas e procurar o que está provocando essa alteração na questão do cerrado. Só lembrando uma outra situação, é que no Brasil nós temos 2 hotspots. Tá? Hotspot, que seriam essas áreas com maior nível de degradação, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, basicamente, já foi quase toda devastada por causa da urbanização, né? Nossa ocupação litorânea foi muito intensa, então a Mata Atlântica foi retirada. A gente tem algumas áreas de preservação da floresta amazônica, né? Os parques, né? Parques federais, estaduais, até municipais, que tem algum tipo de preservação da Mata Atlântica, mas a gente tem também a questão do Cerrado, que vem sendo devastado ao longo dos tempos, tá? Muitos rios nascem em regiões de cerrado, então é importante você preservar o cerrado, principalmente por causa dessas nascentes, tá? A região onde nasce o Rio São Francisco, que é lá em Minas Gerais, é uma região onde tem cerrado, tá? E recentemente falou-se sobre o esgotamento daquela nascente do Rio São Francisco. Agora, você pensa só, a nascente do Rio São Francisco secando por causa de devastação na região de cerrado, tá bom? Então, é importante a gente sempre ter essa noção de preservação. Então, vamos lá na alternativa. Desculpa, Luiz Cláudio, deixa eu dar só uma sugestão para a galera que está assistindo. Tem um documentário no Netflix chamado Cerrado... Ih, meu Deus do céu, falei, sumiu da cabeça. Mas é o grande Cerrado Velho Chico. Assistam, porque ele dá um resumão muito interessante sobre o Cerrado e é um documentário bem legal para a gente assistir, ajuda muito nas questões. Sem dúvida. Então, vamos lá. Qual que seria a atividade que mais gera danos ali no cerrado, né? Então, a gente tem que aqui caçar nas questões, ó. Olha só a alternativa B, ó. Implantação de parque ecológico. Parque ecológico é para preservar, então esquece isso. Se fosse um parque ecológico, não poderia estar falando que gera dano, né? Intensificação da atividade turística. Turismo gera impacto? Gera, mas não será que gera tanto impacto para acabar com o bioma? Não. Então, corta a letra A também. Exploração de recurso mineral, pode ser. Elevação do extrativismo vegetal, também pode ser. Ou seja, e a última alternativa é a expansão da fronteira agrícola. Expansão da fronteira agrícola é a região principal de soja, que tem avançado em direção ao cerrado, tá? E em direção à floresta amazônica, tá? Então, nós temos 3 alternativas possíveis. Aí ele quer saber qual que gera mais impacto, tá? Então, a gente tem que pensar no seguinte, todas geram impactos, mas tem uma que gera mais, tá? Extrativismo vegetal pode gerar impacto? Pode gerar impacto, mas o que gera mais impacto atualmente lá na região do centro-oeste, tá? Na região onde tem o cerrado, é a expansão da fronteira agrícola, tá? Se a gente fosse falar um pouquinho mais sobre o assunto, a gente poderia falar a expansão da fronteira agropecuária, porque a pecuária vai junto com essa fronteira da soja, tá bom? Mas como não tem essa questão aí, não tem essa alternativa, a gente fala sobre expansão da fronteira agrícola, que é a produção de soja. Lembre-se que a soja, quando surgiu lá na região sul, ela era uma semente que era adaptada a climas mais frios, tá? Um grau maior de umidade, climas mais frios, só que a partir do momento que a gente tem a Revolução Verde, a criação das chamadas sementes transgênicas,
Todos nós temos produtos transgênicos em casa, tá? E são produtos básicos, assim, tipo um biscoito da Piraquê que você come, tem transgênico. Carne que você passa no seu pão, quem usa carne, né? Tem transgênico. Ou seja, essas sementes transgênicas, elas facilitaram essa expansão da fronteira agrícola. Por isso que você tem essa expansão do nosso maior produto agrícola atualmente, que é a soja, tá? A alternativa correta aí é a letra E. Letra E, vamos lá. 31. Questão comigo, vamos lá. O posicionamento governamental citado nos textos é criticado pela Acnur por ser considerado um caminho para. Vamos lá, primeiro, quem é a Acnur? A Acnur é um órgão da ONU, tá, que toma conta dos refugiados. Atualmente, no mundo, a gente tem uma questão importante relacionada aos refugiados, né? Muita gente não quer receber esses refugiados. Quem recebe, a população local acaba tratando mal esses refugiados. Tem movimentos que a gente chama de neonazistas, xenofóbicos, tá? Tudo relacionado a esses refugiados. Recentemente, aqui no Brasil, a gente passou um processo aí parecido, né, com os venezuelanos, chegando ao Brasil, tá? Mas, em via geral, a galera que está recebendo esses refugiados não recebe bem, tá? E existe uma preocupação da Acnur em relação a isso, tá? O que isso pode provocar? Então, vamos nos textos aí para ver o que está falando. Deixa eu só fazer uma observação em relação a isso, porque o refugiado, ele se diferencia do imigrante comum, né? O imigrante, até ilegal, ele é bem diferente do refugiado. O refugiado, ele está fugindo de algum problema político, perseguição, às vezes alguma catástrofe ambiental. Então, há um dever humanitário de receber esses refugiados, né? Um dever que começa a ser discutido e entra na Declaração dos Direitos Humanos, depois do que viram lá acontecer na Segunda Guerra Mundial, inclusive. É importante a gente falar que esses refugiados não são, por exemplo, o fenômeno que ocorre na Europa atualmente com muitos jovens que têm alta qualificação e não têm emprego na Europa. Então, ocorre o que eles chamam de fuga de cérebros. Eles vão para a América do Norte, vão para a Ásia para buscar empregos porque não tem mais emprego na Europa. As empresas foram embora, de acordo com esse modelo toyotista de produção, né, deslocalização dessas indústrias. Então, essa fuga de cérebros são imigrantes, tá? Também, mas eles são bem recebidos aonde eles vão, porque são pessoas altamente qualificadas, estão migrando em busca de emprego, tá? Muitos refugiados podem estar migrando também por causa de melhores condições de vida? Com certeza. Tem perseguição política, que a Priscila falou, perseguição religiosa, os países do Oriente Médio, existe a questão do islamismo mais xiita, né, que persegue. A Síria talvez seja o maior exemplo disso atualmente, né, libera um monte de imigrantes. A gente tem a questão do Boko Haram na África, que é outro grupo terrorista que sequestra meninas, quer impor um fundamentalismo islâmico totalmente ali naquela região, tá? O islamismo atualmente se expande muito rapidamente na África, principalmente por causa da questão dos governos enfraquecidos, tá? Então, a gente tem muito refugiado aí no mundo, tá? Vamos ver o que os textos estão falando aí sobre esses refugiados, ó. Mais de 50 mil refugiados entraram no território húngaro apenas no primeiro semestre de 2015. Budapeste lançou os trabalhos preparatórios para a construção de um muro de 4 metros de altura e 175 quilômetros ao longo de sua fronteira com a Sérvia, informou o ministro húngaro das Relações Exteriores. Uma resposta comum da União Europeia a este desafio da imigração é muito demorada e a Hungria não pode esperar. Temos que agir, justificou o ministro. Está falando sobre a construção de um muro para evitar que os refugiados cheguem nesse local. O Donald Trump está fazendo um processo parecido lá na fronteira com o México, né? É construir um muro para impedir que os latinos passem para os Estados Unidos, né? Inclusive, o ano passado teve aquele escândalo, né? Com a separação das famílias, colocando crianças. Enfim, continua aí. Situação complexa. Aí vamos ver o texto aqui da Acnur. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados critica as manifestações de xenofobia adotada pelo governo da Hungria. O país foi invadido por cartazes nos quais o chefe do executivo insta os imigrantes a respeitar as leis e não roubarem os empregos dos húngaros. Para a Acnur, a medida é surpreendente, pois a xenofobia costuma ser instigada por pequenos grupos radicais e não pelo próprio governo. Ou seja, o que a gente vive em relação a você criticar o recebimento de imigrantes, tá? Que no caso esses imigrantes não são bem vistos, né? São chamados refugiados. Nós temos uma prática que é comum, que os grupos neonazistas é que fazem isso na Europa, mas na Hungria ele está mostrando que quem fez foi o governo. Tá? O Brasil, durante um bom período aí, recentemente, também estava criticando essa questão dos venezuelanos, né? Que estavam chegando aqui, e foi crítica do próprio governo, né? Que acabou sendo seguida aí pelos grupos que apoiam o governo aqui no Brasil, tá? Em relação aos venezuelanos. Mas aqui está falando de Europa, Hungria, e tem uma palavra-chave aqui no texto da Acnur, que é xenofobia,
Tá? Xenofobia é o quê? É uma discriminação com o imigrante, com o diferente. Ou seja, então a gente caça nas alternativas aqui alguma coisa que esteja falando sobre discriminação, tá? Alguma forma de segregação que a gente chega na resposta. Ó, alteração do regime político, não tem nada a ver. Fragilização da supremacia nacional, expansão dos domínios geográficos, cerceamento da liberdade de expressão, fortalecimento das práticas de discriminação, xenofobia, prática de discriminação, alternativa correta, letra E, tá? Questão, sempre que falar em questão de refugiado, tá? Pensem no seguinte, o que eles vão te perguntar nas alternativas é se tem algum tipo de preconceito relacionado a isso, ou a causa que originou essa migração, tá bom? Vamos para a próxima aí. Opção 80, vamos lá. Vou começar com essa daí. A gente está falando aqui, o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de quê? Então, vamos ao texto descobrir do que ele está falando. Com a Lei de Terras de 1950, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra e pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso para trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Galera, a Lei de Terras foi um dos grandes problemas da desigualdade de terra no Brasil, porque quando os caras perceberam que, e o Brasil foi o último país a ter a abolição, né? Quando eles perceberam que as pessoas iam deixar de ser escravas, eles criaram conseguissem adquirir terra. Era um processo, como ele falou, na questão do próprio governo, era um processo de embranquecimento do Brasil, porque a ideia é que os caras ficassem sem terra, à míngua e morressem. A ideia é que os escravos morressem, tanto que tempos depois, ao invés de empregar essas pessoas que agora eram livres, o governo financiou a trazida de imigrantes da Europa para o Brasil para trabalhar nas fazendas. Então, houveram várias leis para dificultar a vida dos descendentes aí dos escravos brasileiros. Por isso que é importante as políticas públicas para resolver isso. O fato legal evidenciado no texto acentuou que processo? A reforma agrária? Não, a reforma agrária seria essa redistribuição de terra, essa reorganização para que as pessoas tivessem a terra. Então, não é a reforma agrária. A expansão mercantil? Não, a gente não está falando de expansão mercantil. Concentração fundiária? Concentração fundiária tem uma ligação diretamente à questão da terra, né? Concentração fundiária. Desruralização da elite, mecanização da produção. Opção correta, concentração fundiária. Está falando aí da concentração de terras. A lei de terra, ao impedir, ao limitar o acesso à terra àqueles trabalhadores que estavam escravizados, que agora estavam livres, ele fez com que as terras no Brasil ficassem concentradas na mão dos antigos fazendeiros, de uma parcela muito pequena da sociedade. A concentração de terra hoje no Brasil ainda é um dos maiores problemas do Brasil, essa concentração fundiária. Vários países resolveram isso, até os Estados Unidos, o Japão fez a reforma agrária para tentar resolver essa questão da desigualdade na distribuição de terra. Isso tem um efeito direto aqui no meio urbano, como o professor falou antes, né, o êxodo rural, as pessoas que acabam fugindo por não conseguir se manter na terra. Na década de 60 ainda vem a questão da Revolução Verde para piorar ainda mais essa situação da concentração de terra no Brasil. Então, a lei de terras, que limita o acesso dos trabalhadores à terra, ela vem intensificar, acentuar. É legal vocês também procurarem essas palavras que dão indícios do que você quer na questão. Ele quer o que vai acentuar o processo de concentração fundiária. Tudo bem? Fala, querido. O que acontece? Há uma dica aí para a galera que está acompanhando. Vai fazer questão da UERJ, do Enem. Falou alguma coisa sobre terra no Brasil, você vai na alternativa direta e procura na concentração fundiária. Você automaticamente vai achar a resposta certa. Tá bom? É praticamente clássico. Quando cai alguma coisa sobre terra no Brasil, é concentração de terra a alternativa correta. Tá bom? Porque a nossa reforma agrária está muito longe de acontecer. Isso, tem que ficar ligado aqui no que quer, né? No que acentua ou no que diminui o problema. Opa! Essa questão é comigo. Essa é você. Tá. O que acontece? O mapa, os mapas aí talvez estejam pequenos, mas aí tem está perguntando ali o seguinte, ó. Comparando os dados das hidrelétricas, uma característica territorial positiva de Belo Monte é o seguinte, tá? A usina de Belo Monte está sendo construída lá no Rio Xingu, lá no Pará, tá bom? Aqui, ó.
que acontece, ó, a gente tem várias informações de várias hidrelétricas aqui no Brasil. Algumas já foram construídas, outras estão em processo de construção, mas ele quer saber basicamente em relação a Belo Monte. Quando a gente fala em hidrelétrica, geralmente a gente fala em impacto ambiental, tá? Porque a gente tem que retirar a população do local, a gente inunda uma área vasta. Ali na região do Pará, existe a questão de você inundar a floresta, né? A floresta amazônica que tem ali, por causa disso. Então, a gente acaba gerando um grande impacto ambiental e social, porque muita gente acaba tendo que sair, tá? A gente tem até o chamado Movimento dos Atingidos por Barragens, que é o MAB, tá? Que ele é provocado exatamente por causa dessas construções de barragem. Aí ele fala o seguinte aqui na questão, ó. Ele quer saber uma característica territorial positiva de Belo Monte. Ou seja, eu não preciso saber o impacto, eu tenho que olhar aqui, nessa informação que ele colocou aqui nessa tabela aqui, né? Nessa tabela, o que tem de bom lá na usina de Belo Monte? Aí tem algumas informações, ó. Os lagos que são formados, tá? A área que foi alagada, a potência daquele processo, tá? E a localização. Então, eu tenho que me deter o quê? Ó? A área alagada e a potência. A potência é alta? Beleza, é potência alta. Basicamente, vai ser a nossa segunda maior, só vai perder para de Itaipu. Mas tem uma questão aqui, ó, que a gente pode observar, ó, a área alagada de Itaipu é quase 3 vezes maior do que a área alagada de Belo Monte. Então, a gente tem que observar na alternativa, um ponto positivo de Belo Monte, apesar de ter vários negativos, é que a área inundada dela é pequena, se comparada à área de outras usinas hidrelétricas, que acabam gerando até menos, tem menos potencial elétrico, tá? Então, a gente já vê aqui, ó, reduzido espaço reativo inundado. Basicamente, foi muito pouca área inundada, tá, para a quantidade de energia que gera, então isso acaba gerando um aspecto positivo. As outras alternativas, ó, acentuado desnível do relevo local, não é isso. Aquela região ali da Amazônia é uma grande planície, né, a gente tem que lembrar disso, tá, grande planície ali do Amazônia. Elevado índice de urbanização regional, não tem nada a ver com a usina, tá. A questão dos parques industriais também não tem a ver, e a questão das fronteiras internacionais. A única alternativa que tem a ver aqui com isso é a questão do espaço relativamente reduzido que foi inundado, tá? A alternativa A é a correta. Tem a questão social, né, dos expulsos pela barragem. Isso. Chegou mais um aluno meu aqui lá de Visconde, ó, 6º ano. Roberto. Opa, meu aluno seja bem-vindo. lá de Visconde. Roberto está se preparando aí para o futuro. Parabéns, isso. Roberto. Roberto gravou um vídeo da Semana do Meio Ambiente bem legal, falando sobre rotação de cultura, pousio, terraceamento. Vamos lá. Muito legal. Parabéns aí a Aline Oliveira, Karen também, do Sônia Maria, que estão com a gente. Show. Ó, a técnica de escrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço. Primeira coisa, qual foi a forma que ele está representando aqui no texto? Aí ele está falando aqui, ó, a anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que forma dos objetos é distorcida, de forma a ressaltar um tema. As áreas das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. Aí, o que seria isso? Seria um mapa deformado, tá bom? Para a gente poder chegar na resposta certa. Olhando as figuras aí, o único mapa deformado está na alternativa C. Mas eu vou exemplificar as outras alternativas para a gente poder saber. Ó, letra A é uma maquete, tá bom? É uma figura em 3D que a gente costuma muito pedir nas aulas de geografia, né? Algum trabalho para os alunos, sempre a gente pede uma maquetezinha, tá bom? A gente tem, na B, as curvas de nível representadas nos mapas topográficos, tá? O mapa topográfico ele representa em 2D, tá? Com essas curvas de níveis, tá? E uma maquete seria o 3D, 3 dimensões. A gente consegue ver aquele objeto ali pronto, tá? É quando a gente pede para vocês fazerem um vulcão, tá bom? Aí tem a Nina Oliveira, sou da 801, professora. Tá? Bem-vindo. Aí eu não sei se é 801 que eu dou aula, se é que você dá aula, não sei. De qual turma aí, Aline? De qual escola? Tá? A C, aí eu já dei a resposta para vocês, é essa aqui que está deformada, ó. Reparem que os Estados Unidos está grandão aqui, ó. Possivelmente tem alguma coisa a ver aqui com o tamanho do território, tá? Professora Fabíola, geografia. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, olha só isso. Nossa. Fabíola Moreira, que isso? Seja bem-vinda, hein? Muito obrigada, Fabíola. Seja bem-vinda. Que legal. Hein? Tem mais alguém aí de fora do estado? Conta pra gente, a gente vai ficar feliz em saber. Ó, a questão D tem um perfil topográfico,
tá? E na questão E, a gente tem aqueles mapinhas de trânsito, tá? Google Maps, Waze, que a gente te dá uma direção para onde você vai seguir, tá? Alternativa correta, um mapa deformado, o único mapa deformado aqui é a alternativa C, é uma questão fácil. Na verdade, eu só expliquei para constar, porque era uma questão que era olhar para a figura e marcar. Tá Provavelmente bom? Aqui está destacando uma questão econômica, né? Que os Estados Unidos tá grandão, né? Tá grandão. Deve ser o mapa anamorfósico para destacar essa questão econômica. Vamos aqui para o próximo. Epa, eu estou pronto. Questão 55. Vou ficar com essa questão aí, tá? Vamos lá. O texto indica durante a guerra... Tem o professor do Pará aqui, ô, Priscila. Nossa, que legal! Leandro Neon, que isso? Obrigada, muito legal Leandro, mesmo. Por estar conosco. Seja bem-vindo. Muito legal. Essa questão de como a gente pode usar a globalização a nosso favor, né? Que o Milton Santos dizia aí, né, numa outra globalização, onde a gente vai horizontalizar as coisas, e aí a gente usando aí essa possibilidade da conexão ao favor do ensino, a favor da educação, muito bom. Aqui a gente está falando do quê? O texto, olha, ele vai indicar que durante a guerra... O texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcados pelo quê? Então, ele está falando aqui sobre a questão das relações internas dentro de um mesmo bloco que lutava aí na Guerra Fria. A Guerra Fria, todo mundo sabe, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar em Guerra Fria. Aquele período da história onde o mundo era bipolar. De um lado, os Estados Unidos defendendo o sistema capitalista e, do outro lado, a União Soviética defendendo aí o sistema socialista, comunista, na verdade, mas eles implantaram o socialismo como um passo para chegar no que eles chamavam de comunista. E aí, a questão é a seguinte, os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo, na década de 60, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. A chegada dos soviéticos a influenciar quando Cuba se torna socialista é tipo um tapa na cara dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos têm aquele dilema América para os americanos e ter no continente americano um país que se declara do lado oposto era uma questão muito intensa. Então, Cuba sofreu aí embargos econômicos durante muitos anos por conta disso. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases militares e ajuda militar. Com bases... Gente, peraí que eu estou sem óculos. Eu tenho a péssima mania de começar a ler sem óculos. Bases militares e ajuda militar. Mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora os deixasse em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a 32 bilhões, ou seja, o que era oferecido em nome de solidariedade socialista tinha um preço definido. Gente, isso não só vindo dos socialistas, mas como vindo dos capitalistas também. A gente adquiriu aqui no Brasil uma dívida absurda durante esse período aí. Havia essa questão do auxílio e da forma de você prender também, muitas das vezes, o seu país, a questão da dívida, se era contraída. Então, está falando de dívida, né, gente? De questão econômica. Qual é a relação interna dentro do mesmo bloco com relação à Guerra Fria? Busca por neutralidade política? Não. É um momento de grandes discussões ideológicas. Ninguém quer neutralidade política, é posicionamento ideológico. Então, não pode ser letra A. Estímulo à competição comercial. Em nenhum momento do texto fala de competição comercial. Subordinação à potência hegemônica. Olha aí, ó. Há uma relação aí, né, através da dívida. Elasticidade das fronteiras geográficas, não se fala disso. Compartilhamento de pesquisas científicas. Existe essa questão da troca de pesquisas científicas, sim, só que o texto está falando de dívida, né, de alguma forma prender aquele que está com ele ali. Então, subordinação à potência hegemônica. E isso aconteceu dos dois lados, tá bom? Quer comentar alguma coisa, Luiz? Só veio aqui na cabeça aqui uma frase de um professor nosso da universidade, né, que acabou falecendo recentemente, com o Andrelino Campos, que sempre falava que não existe neutralidade na ciência, né? Ou você está de um lado ou você está de outro. A partir do momento que você não se posiciona, você está assumindo um determinado lado, né? Então é importante aí, nessa época da Guerra Fria, tinha sempre, ou você está de um lado ou você está do outro. Isso aí. E aí a Aline está dizendo aqui, está ajudando muito, parabéns. Obrigada, Aline. Esse é o nosso objetivo, né? A gente espera aí que a gente ajude mesmo.
É com você, Luiz. Tá, mais uma questão aí falando de enchente, um gráficozinho aí bem rabiscado, né? A gente sempre vai ter um gráfico, vai ter uma imagem, vai ter uma tabela, algo que possa nos dificultar, né, na resolução da questão, mas vou mostrar para vocês que é uma questão bem fácil, que é a questão de fala de enchentes em áreas urbanas. Vamos lá, ó. A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove o quê? O que a urbanização, ou seja, nas áreas urbanas, qual é a relação entre a área urbana e a chuva? Reparem que o gráfico ele te dá uma informação sobre chuva, está representada ali pelas barrinhas, tá? Precipitações, e a gente tem ali duas linhas. Uma linha contínua, que está falando de uma vazão em área urbana, que está sendo bem elevada em um determinado período, e uma outra pontilhada, que é a vazão em áreas não urbanizadas, ou seja, áreas mais rurais, que têm vegetação preservada. Então, o que acontece? Nas áreas urbanas, porque o solo é impermeável, ou seja, tem mais escoamento superficial, lembra que eu falei antes para vocês? Quando chove, tem duas possibilidades para a água, infiltrar ou escoar. Então, nas áreas urbanas, a água escoa com mais facilidade, porque o solo é impermeável. Asfalto, concreto, não permite que a água vá para dentro do solo. Então, isso acaba gerando os alagamentos nas grandes cidades, acaba gerando as enchentes. E ali no texto está mostrando o seguinte, no texto não, no gráfico, né? Eu estou tratando como texto, porque todas essas representações são formas de texto, né? Então, o que acontece? Reparem que na área urbanizada, ó, o pico de vazão é muito mais rápido do que na área não urbanizada. A água sobe com muita mais facilidade. Por quê? A água está escoando com muita facilidade. Então, é só você procurar aqui na alternativa o que está falando sobre escoamento de água, que vai acabar gerando a enchente. Ó, redução do volume do rio? Não. Nas áreas urbanas, o volume do rio cresce muito rápido quando tem chuva. Expansão do lençol freático. Lençol freático está falando de água subterrânea, não tem nada a ver. Diminuição do índice de chuva, não está falando disso na questão. Retração do nível dos reservatórios, também não está falando de captação de água, está falando sobre escoamento superficial, que a alternativa é ampliação do escoamento superficial, que gera enchente. Questão fácil, com gráfico. Reparem que a gente está fazendo questão aí que poderia ser um bicho de 7 cabeças para muita gente, mas são questões fáceis de resolver. Perfeito. Luiz, eu vou te deixar aqui, vou marcar agora não, que eu vou pegar um copo d'água, mas continua com o pessoal aí, com a questão 75, por favor. Tá bom, beleza. Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu tá? Vamos lá ler o que está escrito no texto, tá? João Vitor aí, chegou aí da 1002 também. Valeu, João, tamo junto. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Ou seja, o texto está falando, Samir, 1002, Sônia Maria, valeu, Samir, estamos juntos. A limitação do número de nascimentos, o que isso provocou, tá? Geralmente, quando a gente for falar de população, a gente tem o que a gente chama de transição demográfica. O que é a transição demográfica? Não sei se vocês estão acompanhando, mas a Itália, lá na Europa, passou por uma grande... Roberto está comentando ali, valeu, Roberto. A Europa está passando, principalmente a Itália, né, passou por um grande número de perdas, de mortes, né, de muitos idosos acabaram morrendo durante essa crise, essa pandemia do coronavírus. Por quê? População envelhecida, mais suscetível à doença, e acabaram morrendo, né? Não houve um controle social, um isolamento social adequado, o sistema de saúde não estava preparado para aquele número de pessoas vulneráveis que pegaram a doença, então muita gente acabou morrendo, né? As pessoas até escolhiam quem ia sobreviver e quem ia viver ali na Itália, foi algo bem dramático, tá? O que acontece? Esse conceito de transição demográfica é importante para a gente, por quê? Tá? A transição demográfica vai nos dar a resposta nessa questão, porque está falando que, por causa da questão econômica e familiar, as famílias diminuíram de tamanho, as pessoas passaram a ter menos filhos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil a gente tem a imagem, né, passa, às vezes a mídia passa para a gente que o número de filhos que cada mulher tem é um número elevado. Na verdade, esse número já caiu muito, gente. A gente já teve média de filhos de 6 a 7 pessoas por mulher, tá? A fecundidade da mulher brasileira era de 6 a 7, época das nossas avós, bisavós, que tinham 10, 11, 12 filhos, tá? Muitos acabavam até morrendo, porque não tinham condições sanitárias boas. Mas isso é o início da transição demográfica. O que é a transição demográfica? Ela pode ser dividida em estágios. O que acontece? Geralmente, a gente tem um início de transição demográfica que nasce muita gente, mas morre muita gente, porque a condição sanitária é ruim.
Então, nasce muito, mas morre muito, a expectativa de vida é baixa. Então, com a Revolução Industrial, a gente tem uma mudança nisso. Nasce muita gente, mas também morre menos, porque tem mais tecnologias. Então, a gente já tem o início da transição demográfica, está morrendo menos gente. Aí, alguns países europeus, depois que a Revolução Industrial se estabeleceu, eles fizeram o quê? Diminuíram a natalidade e a mortalidade já tinha diminuído. E a expectativa de vida começou a crescer. Tá? Então, passou-se a ter uma população mais envelhecida, a renovação da população acabou não ocorrendo, tá? E muitos países europeus hoje em dia se veem com a população mais idosa, podemos dizer assim, que não participa mais da economia ativa, né, que a gente chama de população economicamente ativa, então isso acaba gerando grandes impactos para eles. Essa questão do coronavírus foi uma, muitos países europeus pagam para as pessoas terem filhos, tá? Muita gente critica o Bolsa Família aqui do Brasil, mas lá na Europa tem países, tá, que pagam para as pessoas terem filhos, tá? Cada casal que tem filhos acabam recebendo uma grana. Fala, Priscila. E sobre essa questão do Bolsa Família, eu me lembrei de uma questão, se eu não me engano, da UERJ, de um tempo atrás, porque nosso preconceito faz com que a gente erre uma questão dessa, então tem que ficar ligado. O Bolsa Família, ele não estimula as pessoas a terem mais filhos. O Bolsa Família é muito pelo contrário, ele diminuiu a taxa de natalidade no Brasil. O Nordeste teve uma queda de taxa de natalidade muito grande, por quê? Com o auxílio diminuindo a fome, o Bolsa Família está atrelado à questão da criança ter que estudar. Então, melhorou o nível de ensino de algumas comunidades. Então, o Bolsa Família, na verdade, quando ele é implantado com o tempo, ele não aumenta a natalidade, ele diminui a natalidade. Há uma relação de diminuição da natalidade depois da implantação desse projeto aí político. Tá bom? Então, aqui, essa diminuição das natalidades acabou gerando o quê? Estabilização da pirâmide etária? Não. Porque, na verdade, quando você tem menos mortes e a expectativa de vida aumenta, a pirâmide etária só muda de posição. Sai da base, que são os nascimentos, e vai para o topo, que são os idosos, tá? No caso, a resposta certa é B, conclusão da transição demográfica, tá? Não tem contenção de entrada de imigrantes, não tem nada a ver com isso. Elevação do crescimento vegetativo também não é. Crescimento vegetativo é o número de nascimentos menos as mortes, tá bom? E formação de espaços superpovoados. A Europa já passou por um processo de urbanização muito antes de tudo isso, tá? Então, o que ajudou a concluir a transição demográfica. Pode passar aí para a próxima, Priscila. Nem sei se tem próxima, vamos ver. Tem mais uma. Vamos lá. Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto? Está falando sobre algum problema que ocorre com algum tipo de produção agrícola. Então, vamos lá no texto para a gente ver. A agricultura ecológica e produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro, também acontece o mesmo. Impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis, o setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola do país. A gente tem que pensar em que essa agricultura ecológica e orgânica, ela está a nível dos agrotóxicos, tá? E ela não é feita nas grandes propriedades brasileiras, tá? O agronegócio brasileiro, ele é de monocultura, tá? Só produz um item, tá? E geralmente esse item é para o mercado externo. Voltado para o mercado externo. Essa produção de orgânicos, ela é bem reduzida, ela é feita nas propriedades familiares, que a gente chama, por isso que o preço dos orgânicos é tão caro aqui no Brasil, tá? Ele poderia ser mais barato. São alimentos sem veneno, né, que a gente chama, sem agrotóxicos, sim, mas o preço deles acaba sendo mais elevado ainda porque a produção é muito baixa. A gente tem uma produção baixa, então ele está perguntando aqui, na alternativa, o que o governo pode fazer para acabar com essa marginalização, ou seja, fazer com que ocorra um crescimento dessa produção agroecológica ou orgânica. Então, vamos lá, vamos nas alternativas, ó. Nem vou ler a aqui, ó. Tá falando em subsidiar, vou ler. Subsidiar os cultivos de base familiar, favorecer as práticas de fertilização química, ó, já pode cortar, fertilização química não é agricultura orgânica, tá? Esquece isso. Restringir o emprego de maquinário moderno, não tem nada a ver com a questão do maquinário, tá? Você pode produzir de forma orgânica e utilizar algumas tecnologias, sim, não tem por que não você tem disponível. Controlar os sistemas de irrigação. O que é que tem a ver sistema de irrigação com a questão de tirar da marginalidade? Regulamentar o uso de sementes selecionadas. Sementes selecionadas são sementes transgênicas. Esquece isso, gente. Semente transgênica não rola na produção orgânica. A alternativa mais interessante,
a alternativa correta é subsidiar os cultivos de base familiar. Ou seja, seria você investir, tá? Oferecer empréstimo, oferecer condições para que esses agricultores brasileiros pudessem produzir. Na Europa, tá? Existe o que a gente chama de PAC, que é o Programa Agrícola Comum, tá? Que subsidia a produção agrícola deles. Por isso que os nossos produtos vão para lá e, às vezes, estão com o mesmo preço dos produtos europeus, porque o governo dá um incentivo para aqueles produtores ali, tá? Eles não estão numa área tão boa para produzir como nós, temos um solo mais fértil, mas com o governo ajudando, eles conseguem equilibrar o preço, tá bom? E falando em agricultura familiar, é importante lembrar também que grande parte do que chega até nós vem da agricultura familiar, mesmo sem subsídio nenhum, né? Então, imagina o que poderia ser feito com subsídio, e que isso resolveria grandes problemas sociais. Muitas famílias não conseguem se manter no campo, migram para a cidade, às vezes do rural, por justamente não ter esse investimento, muito pelo contrário, né? O agronegócio ali com uma pressão para pegar essas terras de agricultores familiares. Tá bom? Acho que essa era a última questão. Eu vou voltar aqui para... Deixa eu descartar aqui. Vou voltar para vocês, para a gente continuar conversando. Eu fiquei ali marcando os slides, então não consegui comentar muito bem a participação no chat, mas muito obrigada, a gente está muito feliz aí, o pessoal que participou, veio gente de longe, a gente nem imaginou, são sempre bem-vindos. A gente coloca nos comentários o que vocês gostariam, se vocês gostariam de uma aula para resolver questões de CEDERJ, da UERJ, que universidade, para a ESA. Coloca aí, quem sabe a gente faz umas próximas lives, né, professor? O tema que vocês quiserem a gente trata. Isso aí. Pode. O Leandro está comentando aqui no chat, aqui, ó, falando sobre as famílias agricultoras do campo que trabalham diretamente, né, para produzir nossos alimentos, mas infelizmente o grande capital, né, o agronegócio acaba sufocando, né? É importante a participação do nosso professor Leandro aqui. Grande abraço, professor. Obrigada, professor. E eu falei no início da nossa live que aqui no canal Prigel sempre tem tem videoaula, tem novidade, tem orientação do professor, dicas. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e busquem também o canal do professor Luiz Cláudio. Vocês viram que o cara é fera, né? Você vai encontrar lá aulas que você vai assistir assim em 5 minutos, pum, já vai acertar um monte de questão no Enem. Assistam o professor lá. Canal lá, gente, professor Luiz Cláudio de Geografia, pode pesquisar aí no YouTube o que vocês acham. Lá eu sempre penso no seguinte, a geografia tem que ser rápida, para vocês poderem ter mais tempo de estudar vários assuntos. Então, os vídeos lá são sempre vídeos curtos, tá? Lá também tem correção de prova da UERJ, do CEDERJ, do Enem mesmo, prova da ESA, a gente está começando a corrigir também, para poder ajudar aí todas as áreas aí que vocês estejam estudando, tá bom? Qualquer coisa, a Natasha aqui, ó, minha aluna lá de Itaboraí, está sugerindo a gente trazer questões da UERJ da próxima vez. Então, já está a dica aí. Vamos nessa, Priscila, só marcar a data. Com certeza. E se quiserem sugerir também algum tema para a gente debater, para a gente discutir, fiquem à vontade para sugerir também. Procura a gente nas redes sociais, né, Cláudio? A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, é uma forma de a gente manter um contato mais próximo, né? Podem mandar lá o convite que a gente aceita. Aí, no corpo eu vou falar, né? O meu Instagram é Prigel7, se você colocar lá, Prigel7, você me acha. E o Facebook está aí no corpo da nossa live, é só procurar. E aí, qual é o seu Instagram mesmo de cabeça? Eu não lembro. Meu professor Luiz Cláudio no Instagram e tem o Facebook, é Luiz Cláudio Silva. Vocês vão achar lá que tem a minha foto lá com a minha esposa e minha filha. Vocês vão encontrar lá, pode ter certeza. É isso aí. Tá bom? Foi um grande prazer estar aqui com vocês aqui, foi muito prazeroso ver a participação de gente de longe aí, tá? Ver alguns alunos que eu já não vi há muito tempo, então é sempre prazeroso aqui. Obrigado pelo convite, tá? Foi muito legal aqui a participação. É importante que a gente tenha esses canais assim para poder chegar a muitos alunos, né, que às vezes se veem com essa situação toda desanimados, como é que eu vou estudar? Mas a gente prova aqui para vocês que vocês conseguem estudar. Caça um canal de um professor que tenha conteúdo, que ensine você a fazer as questões e treine, estude, porque você tem capacidade para conseguir sempre mais. Vocês são excelentes, são bem preparados, e eu tenho certeza que, à medida que vocês estudarem e forem fazendo as questões, vocês vão ver que elas são fáceis e vocês vão superar essa prova, tá bom? Aí, a gente Fique com Deus, até a próxima. A gente esperava, né, Cláudio, que o Enem fosse cancelado.
Mas não foi. Então, já que não foi, não vamos ficar de fora, galera. Vamos entrar e vamos ocupar os espaços que são de vocês direitos, vocês são o máximo, estarem aqui com a gente até o final já dá para perceber esse interesse, então podem acreditar em vocês, porque a gente acredita, tá bom? Foi um prazer estar com todos vocês, eu quero agradecer aí todos os meus alunos que entraram aí na live, os alunos do Cláudio que entraram aí, os professores que contribuíram e participaram com a gente está muito feliz, né? Sim, foi muito feliz. Aquela coisa de saudade da sala de aula, né, minha filha? Minha filha, saudade da sala de aula. E aqui a gente tem a oportunidade de estar um pouquinho próximo de vocês. E foi muito bom. Obrigada mesmo pela participação e por estarem com a gente aqui até o final. Tá bom. Muito obrigado pela participação de todos. Eu vou marcar com a Priscila aí, que a minha esposa é especialista em correção de redação do Enem, então ela vai ajudar vocês a tirar nota 1000 nessa prova do Enem aí de redação, tá bom? A Priscila vai marcar aí uma nova live aí com ela e vocês vão curtir bastante. Tá vai bom? ser ótimo mesmo. Tchau, obrigada, professora Leão. Parabéns para os profissionais de geografia nesse período, nos entusiasmos. Cada dia com muito intuito em oferecer o ensino de qualidade. Muito obrigada, professor Leandro, pelo seu comentário. Gente, um abraço, a gente está junto com vocês. Fiquem ligados nos canais, porque para você não perder as próximas lives sobre o Enem, sobre outras questões e outros assuntos que a gente vai tratar aqui. Vejo vocês aí na próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. De ir embora, né? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.